Havendo número regimental, declaro aberta a segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, Gestão das Universidades Públicas, criadas pelo Ato 32 de 2019, com a finalidade de investigar irregularidades na gestão das universidades públicas no Estado de São Paulo, em especial quanto à utilização do repasse de verbas públicas a ela. Registro a presença dos nobres deputados. Valéria Bolsonaro, relatora até mesmo desta CPI, professora Bebel, obrigado pela sua presença, deputado Barros Munhoz, que sempre abrilhanta a CPI, deputada Carla Morando, vice-presidente da CPI, ex-presidente Wellington Moura e nosso subrelator deputado Daniel José, que também se encontra presente, e deputado Douglas Garcia, que também se encontra na CPI. Solicita a secretária a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, senhor deputado. Pela ordem, deputada Bebel. Para pedir a dispensa da leitura da ata. É regimental, pedido de Vossa Excelência. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Aprovado. Item de número 1. Eu gostaria de fazer uma questão de ordem, senhor deputado. Questão de ordem, deputada Bebel. É o seguinte, senhor deputado, está no item ciência a questão referente ao projeto de trabalho desta comissão, ao qual li atentamente. É claro, reitero a Vossa Senhoria que Vossa Excelência que muito bem organizado, porém, me chamou a atenção um item, senhor deputado, que colide com a ementa desta, que está aqui na convocação, né? Qual é o item? Na página, aqui não está numerado, mas onde se trata da prerrogativa do presidente da CPI, né? O que diz? Que pode, aqui, o que está escrito, eu chamo a atenção dos senhores e senhoras deputadas, que a prerrogativa, está assim, o presidente da CPI terá a prerrogativa de requerer de ofício informações, documentos relativos e contratos firmados e a folha de pagamento das universidades públicas estaduais, objeto da investigação, podendo tanto oficiar Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O que me chama a atenção, deputado, não é o fato de fazer os pedidos, mas é o fato de que este plenário, ou seja, nós, deputados, nós temos que também ter, como é que eu falo? Tem que ter ciência dos documentos, né, e deliberar sobre eles, que vai para fazer o pedido, né, para os órgãos aí competentes que o senhor aqui enumera. A única questão é fazer para nós o requerimento, né, e nós deliberamos sobre isso, senhor deputado. Esta é a questão que eu levantei. Deputada Bebel, realmente concordo com Vossa Excelência em relação ao pedido que Vossa Excelência está fazendo, tanto que está para a ciência, não está para deliberação de votação. Então, foi publicado para deixar ciente a todos os parlamentares e fazer qualquer alteração que Vossas Excelências quiserem. Então, não tiro as prerrogativas de Vossa Excelência como deputada de trazer esse questionamento e também deixo a sugestão para que Vossa Excelência possa fazer a alteração que Vossa Excelência acha que é importante. Sim. E trazer a esta... Muito obrigada, senhor deputado. Agora, só o objeto da CPI, que a ementa não bate, né, com o objeto da CPI, né? Quando Vossa Excelência trata disso, aqui está dizendo, olha, investigar irregularidades na gestão das universidades públicas, em especial, veja bem... Aonde que a senhora está lendo? Eu estou lendo a convocação. Aonde o senhor escreve, o senhor faz a nossa lista de presença, né? E o senhor faz a convocação na ementa. Ah, tá. Tá? Em especial,
Então, o senhor já delimitou aqui. O que é em especial? Quanto à utilização do repasse de verbas públicas a ela. É isto. Tá? Só chamar atenção para isso. Quando chegar neste ponto, nós atentemos para este fato. Esse item já foi aprovado, inclusive, foi o item... Não, ele está aprovado. O problema é que está aqui no trabalho. Está repetindo a emenda da CPI, deputada. Sim, senhor, mas eu tenho que ser repetido. O problema é que quando o senhor coloca no plano de trabalho, muda o objeto. Ó. O objeto de investigação desta comissão parlamentar de inquérito consta expressamente na ementa em epígrafe. Bom, eu entendi que a ementa é essa que o senhor colocou aqui, ok? Deste modo, os trabalhos desenvolvidos buscarão impreterivelmente a elucidação de denúncias de irregularidades sobre questão contábil e financeira das universidades em questão, o que colide com o que está aqui, porque aqui está, em especial, quanto à utilização dos repasses. Isso, para mim, tem que ser perfeitamente adequado com o texto e o objeto de trabalho, o projeto de trabalho do senhor. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Douglas Garcia. Senhor presidente, eu acho que isso daqui é uma questão de interpretação de texto, né? Por exemplo, quando a gente vai ao banco, nós temos um caixa de atendimento especial para aquelas pessoas que são portadoras de deficiência física, para aquelas pessoas que são idosas e para outras pessoas que têm necessidades especiais. Porém, o banco ele atende a todas as pessoas. Então, quando está escrito na ementa em especial determinado assunto, isso não exclui os demais. Então, essa frase ela não é excludente, ela não delimita o objeto daquilo que vai ser investigado pela CPI. Se fala sobre gestão das universidades públicas, é sobre a gerência das universidades públicas. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Quero até registrar a presença da deputada Alessi Brandão, mais uma desculpas mulher pelo atraso. e uma mulher grande respeitada nessa casa. Obrigado. Senhor presidente, eu queria pedir vistas do item 1. Já tá, peraí. Só isso. Chegou chegando. Mas eu vou voltar no ponto anterior, deputado, pela ordem, senhor deputado. A menos que o senhor fale, depois eu falo. Perfeito. Pode o senhor falar, senhor presidente. Eu só respeito a presidência. Obrigado, deputada Bebel, pela gentileza, como respeito a Vossa Excelência também. Deputada Alessi, se a senhora pudesse, por gentileza, só aguardar a gente entrar no item, eu já dou a vista, já está concedido. É só porque eu ouvi o senhor falar item 1, aí não, está falando no item 1, que a gente a gente isso. acabou já entrando na discussão, Ok. deputada Alessi, sobre a questão do plano de trabalho, que é o item 9, até para a senhora poder estar Muito obrigada. Tá? Mas eu concedo a vista para a senhora sem problema nenhum. Deputado Kenny, também o professor Kenny está presente, registrando a presença dele. Deputada, Pois não, Bebel, presidente. Isso aqui é um plano de trabalho, como eu disse, para a ciência. Eu acho que qualquer alteração é plausível. A gente ouviu os deputados. Só que isso, o que a senhora está, a sugestão que a senhora está pedindo, não altera a CPI, não altera o plano de trabalho da CPI, mas não há problema nenhum de a gente colocar como totalmente a ementa. A ementa, isso. Só isso que eu peço, Perfeito, senhor isso aí não há deputado. Pela ordem, Muito obrigada, senhor. dificuldade nenhuma, deputada. Pela ordem, senhor Pela presidente. ordem, deputado Barros Munhoz. Queria tomar a liberdade de saudar aqui entre nós o professor Pedro Dalari, da USP de São Paulo, que foi um grande parlamentar aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Tem história na política paulista, aliás, ele e sua família, merece todo o nosso respeito. É uma honra tê-lo aqui, deputado. Obrigado, registrado, deputado Barros Munhoz, e seja bem-vindo aí a esta comissão parlamentar de inquérito. Então, vamos entrar agora no item 1, que a deputada Alessi Brandão, só para me falar o objeto. Aliás, quem tem que fazer esse pedido agora é a deputada do 1 ao 3. Eu passo a presidência para a deputada Carla Morando. Bom dia, senhores e senhoras deputadas. Bom dia, presidente. Vamos lá. O item 1
de autoria do Wellington Moura, nosso presidente, um requerimento 14 de 2019, que solicita a prorrogação do prazo de funcionamento desta comissão parlamentar de inquérito, constituída com a finalidade de investigar irregularidades na gestão das universidades públicas do Estado de São Paulo, e, em especial, quanto à utilização de verbas públicas repassadas a elas, por mais 60 dias. Em discussão. Foi pedido vista. A deputada... Pedido de mas vista, ela gente. Não, vista da discussão, então. Que falaram para pedir de novo, não é? Pedido vista não tem Deputada Alessi Brandão, pela Ok. ordem, deputada Sim. Carla Morano, a deputada Alessi Brandão pediu vistas. Só para deixar... Para deixar registrado só o pedido de vista. Ah, perfeito. Peço vistas do item 1, Leci Brandão. Perfeito. Item 2, do Wellington Moura também, requerimento 15 de 2019, solicita ao excelentíssimo presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos regimentais, que sejam indicados todos os contratos terceirizados que se encontram irregulares, que tenham sido rescindidos, bem como os que se encontram em vigor junto às universidades, USP, Unicamp e Unesp, para prestar informações nesta comissão parlamentar de inquérito. Em discussão, não havendo Ordem. oradores inscritos. Pois não, deputado? Daniel? Eu pedi vista na semana passada e tem vários pontos, vários questionamentos que eu queria trazer aqui antes de votarmos. Sim. Mas o primeiro ponto deles é o que se entende como contratos terceirizados. Tem uma divergência entre o que é um contrato terceirizado nos termos técnicos e no senso comum também. Então, são contratos de prestação de serviços, contratos de aquisição de bens. Quais seriam exemplos de contratos terceirizados e contratos não terceirizados? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, no trecho, contratos que tenham sido rescindidos, bem como os que se encontram em vigor. E os contratos que não estão mais vigentes e simplesmente foram extintos por exaurimento do prazo ou execução do objeto, né? Eles também entram nesse escopo ou não? Um terceiro ponto é referente ao trecho, os contratos que se encontram irregulares. Quem define se um contrato se encontra irregular? O Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Judiciário, essa Assembleia? Sim. Então, é um ponto que eu gostaria de Pela ordem, senhor presidente. deixar mais claro. E, por último, também, quando falam que sejam indicados todos os contratos. Indicados, né, isso é suficiente para que os órgãos enviem os documentos que foram demandados e também, né, fazer uma contribuição excedente aqui de todos os documentos que forem enviados também, se possível, forem enviados em meios digitais, porque agiliza a nossa análise, agiliza o trabalho das equipes. Então, esses são os pontos aí com relação a esse item que eu pedi vista na semana passada. Pela ordem, deputado Wellington Moura. Deputado Daniel José, eu acho que está bem explícito aqui em relação a quais são os contratos. Indicado todos os contratos terceirizados que se encontram irregulares. Então, todos os contratos. Não é independente qual seja. Está irregular, virá aqui para a comissão. Então, acho que deixar claro isso. E eles vão trazer de todas as questões de terceirização. Tudo que é de terceirização que está irregular, na qual o Tribunal de Contas aponta, porque até logo início, solicita ao excelentíssimo presidente do Tribunal de Contas. Então, quem vai solicitar, quem vai trazer esses contratos será o Tribunal de Contas. É para ele que nós estamos pedindo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Bebel. Gostaria de pedir vistas nesse ponto, nesse item. É regimental. Obrigada, Regimental. senhor presidente. Posso ir para o item 3? Não posso pedir. 8. Tá. Item 3, de autoria também do deputado Wellington Moura, um requerimento número 16 de 2019, solicita, primeiro, ao representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, nos termos regimentais, que sejam indicados todas as irregularidades constatadas na gestão administrativa e contábil durante os últimos, aí, por favor, corrijam, 8 anos. 8 anos.
e quantos processos se encontram em andamento e sua fase processual nas universidades USP, Unicamp e Unesp, para prestar informações nesta comissão parlamentar de inquérito. Em discussão. Pela ordem. Pois não, deputado? Eu fiquei de fazer... Quem pediu pela ordem? Foi Eu pedi, mas... Deputado pode- Barros pode- Munhoz. Feito, senhor deputado, por favor. Eu só queria aqui prestar um esclarecimento que eu reputo extremamente importante e necessário. Acho que está havendo uma grande confusão na formulação desses requerimentos. O que acontecia, eu tinha até um quadrinho aqui com os números, que são muito impressionantes. Acontecia o seguinte: os contratos e as contas das universidades eram examinados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Essa é a minha questão. E, se você puder colocar na ordem e me achar esse número, né, que é muito impressionante, é importante. Aí, nós tomamos uma decisão para racionalizar, porque tinham... É uma pena, nós vimos isso de ontem para hoje umas 10 vezes. Graças a Deus, achou. Nós tínhamos uma quantidade imensa de PDLs. Quer dizer, vinha para cá e se transformava num projeto de decreto legislativo. Nós tínhamos 1.468 PDLs parados. Isso foi em 2009. Tinha PDL de 1990, 1991, 92 e assim por diante. Não se votava. As contas do Estado, das estatais e, consequentemente, também das universidades, não eram votadas pela Assembleia. Ficavam paradas. Aqui eu era o presidente em 2011 e propus, e a Casa aceitou, que houvesse uma modificação no nosso regimento. Então, todos os processos do Tribunal de Contas considerados irregulares iam para a Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia. As contas recebiam parecer, recebem até hoje, e vão a plenário. E o plenário da Assembleia aprova ou rejeita as contas. A decisão do Tribunal de Contas não é um julgamento, é um parecer. O tribunal é um órgão auxiliar dessa. Por mais que pareça que não, por mais que pareça que a Assembleia que é um órgão auxiliar do Tribunal de Contas, a visão é essa. A visão é essa, lamentavelmente. Nós nos rebaixamos tanto que hoje qualquer cidadão que tenha qualquer relação com a administração pública entende que a Assembleia é submissa ao Tribunal de Contas. Mas, enfim, então, passou a ser assim. A Comissão de Finanças e Orçamento é que analisa. Quando é conta e ela rejeita, ela manda para o plenário para confirmar ou não. É o artigo 33, com a nova redação dessa resolução de 2011, que foi adotada na minha gestão, na minha segunda gestão como presidente da Assembleia. Então, a decisão é a seguinte: só contrato que a Comissão de Fiscalização de Finanças e Orçamento considere irregular, aí vai direto para o Ministério Público. Quem decide se o contrato é irregular ou não é a Comissão de Finanças, brilhantemente presidida, não sei exatamente em que época, pelo nobre... Opa, não, vou tomar um café. Obrigado. Não troca já, que senão vai esfriar também. Mas, os senhores me permitem tomar um cafezinho? Eu trabalhei com o Alckmin, fiquei viciado nisso. Só no café. Não tem problema. Desculpa, queimou. Mas, enfim, brincadeira à parte, se a gente não brincar, a gente morre. Mas, então, eu queria dar essa informação. A partir daí, todos os... Veja coisas interessantes. Tinha 1.468 PDLs parados na Assembleia em 2009.
Sabe quantos tem agora? 232. Entendeu? Então, isso foi baixando, foi baixando, foi baixando. E os contratos foram todos encaminhados. Então, quando a Comissão de Finanças e Orçamento julga irregular o contrato, ela faz o quê? Ela manda para o Ministério Público. Estou certo? Sim, senhor. Estou certo. Entendeu? Vocês entenderam o raciocínio? A Comissão de Finanças e Orçamento é que julga o contrato. Então, veio um contrato irregular de uma universidade. Foi julgado irregular pela Comissão de Finanças e Orçamento. Vai para o Ministério Público. Então, se nós temos que pedir a alguém os contratos, é a Comissão de Finanças e Orçamento da Casa, e não ao Ministério Público. Esse requerimento aqui é, para dizer o mínimo, estapafúrdio. Totalmente desconexo, fora da realidade. Não é o Ministério Público que tem que nos informar. Isso daqui será um vexame para a Assembleia. Somos nós que mandamos para ele, e nós vamos perguntar para ele o que nós mandamos para ele. Então, eu sou contra esse requerimento, em defesa da honorabilidade da Casa. Eu sou contra esse requerimento. E, se for para se fazer algum, vamos fazer um dirigido à Comissão de Finanças e Orçamento. Porque é ela que sabe. É ela que sabe. Aliás, eu tenho até aqui a relação que a comissão informou ao deputado Rilo, que fez um pedido de informações, quantos... Eu tenho meu... Acha para mim aqui, então. Quantos processos foram encaminhados? Quer ver como foram bastantes? Quer ver como foram bastantes? Aqui, ó, o deputado Rilo, em novembro de 2017, ele pediu essa informação. E o deputado Engler respondeu. Olha quantos aqui, ó. Tem 11 de 2007, 12 de 2008, 26 de 2009, 31 de 2010, 35 de 2011, 32 de 2012, 25 de 2013, 41 de 2014, 57 de 2015, 34 de 2016 e 7 de 2017. Todos esses ofícios foram enviados pela Comissão de Finanças e Orçamento. O senhor me permite uma Da parte? Assembleia? Pois não. Isso aí é sobre as universidades? Não, todos os contratos. Todos. Todos Então, os contratos. se baseia no Estado todo. Mas a comissão tem o que é das universidades e o que é de outros. Sim. Tem, a comissão tem. Eu vou insistir, fica grotesco nós perguntarmos ao Ministério Público o que nós mandamos para lá. O senhor, Pois não, pois não. o senhor me permite uma parte? Pois não, pois não. Cabe à Comissão de Finanças e Orçamento aprovar ou rejeitar a forma que vem do Tribunal de Contas do Estado. Isso, perfeito, Perfeito? perfeito. Em relação às universidades, ou seja, em relação a qualquer Isso. outro órgão do Estado. Perfeito. A fiscalização e controle, Não é. É a Finanças e Orçamento que julga. eu posso. Pois não, desculpa. A fiscalização e controle compete fiscalizar e ver se está de acordo, se a documentação está de acordo, porque ela é uma CPI de 4 anos, e investigar se as documentações foram entregues, se as documentações estão corretas. Agora, como que nós vamos fazer isso se as documentações não são entregues, deputado Barros Munhoz? Como nós vamos fiscalizar uma coisa que não é entregue? Eu não sou Ministério Público. O Ministério Público faz o papel deles. É um órgão separado da Assembleia. Como também o Tribunal de Contas é um outro órgão. O Ministério Público é o órgão acusador, que vem acusar diante das irregularidades. O Tribunal de Contas vai ver as irregularidades e vai trazer os apontamentos, se está realmente irregular ou regular. O que é de irregular, ele traz para a comissão. Agora, a Assembleia faz o seu papel. Não é porque existe um Ministério Público, não é porque existe o Tribunal de Contas, se eles fazem o papel deles ou não, eu vou fazer o meu papel como deputado. E é importante, deputado Barros Munhoz, até deixar claro que, independente, se o requerimento, eu como deputado, como qualquer outro deputado aqui, pode fazer um requerimento de informação e trazer esse esclarecimento, pedir ao Ministério Público todas as irregularidades.
Eu acho que nós queremos aqui adiantar a CPI. Nós queremos poder fazer com que esse papel da CPI acelere os processos de todas as investigações. Eu vou dar um exemplo, senhor, até porque a gente pede para que eles trazem aí as suas acusações. Eu tenho uma acusação aqui do próprio Ministério Público. Reiterado descumprido do teto remuneratório da Constituição Federal. Aí diz aqui, ó, o valor do prejuízo erário chegou de R$ 1.974.292 somente no mês de dezembro de 2015. Aí depois fala do mês de 2017, aliás, 2016, fala assim, ó, ao analisar as contas do exercício de 2016, isso é o Ministério Público, relatou que várias unidades administrativas, a começar pela reitoria, continuavam a efetuar pagamentos acima do teto constitucional. Inclusive, a reitoria foi apontada como reincidente em fase dessa irregularidade, pois efetuou o pagamento de 72 servidores. Semana passada, eu dei um documento até para todos os deputados em relação ao ataque que foi feito entre a Unesp, a Secretaria da Fazenda com a Secretaria da Saúde, em relação ao pagamento de mais de 600 servidores que a universidade estava pagando para a Unesp de Botucatu. Eu acho que isso, e eles só apresentaram esse ataque para regularizar depois que a CPI foi criada. Senhor presidente. Então, o que eu estou pedindo, deputado, até para concluir, o que eu estou pedindo é para que o Ministério Público venha aqui, que é um órgão separado da Assembleia, trazer as suas demandas em relação, não à CPI, em relação aos fatos, que, segundo eles, estão comprovados. Agora, se o Tribunal de Contas enviou, não cabe a mim. Cabe ao Tribunal de Contas. Agora, eu preciso ouvir o Ministério Público. Em todas as CPIs, nós ouvimos o Ministério Público. Vossa Excelência foi uma das pessoas que até mesmo pediu para que a gente pudesse alterar esse objeto, para até que seja para que a gente possa chamar as pessoas do Ministério Público, talvez não seja o doutor Ismânio, mas que ele indique uma pessoa, um procurador, para que venha aqui, que seja competente a ponto de trazer todas as apurações realizadas até hoje. Eu acho que é importante a gente ouvir. Não há por que a gente temer de não ouvir o Ministério Público. Mas obrigado, deputado, pela parte. Pois não, deputado, eu não estou temendo nada, a não ser passar vexame. O único temor que eu tenho aqui é que a Assembleia passe um vexame homérico, porque não tem sentido. O ordenamento jurídico é claríssimo. As contas são prestadas ao Tribunal de Contas. O tribunal analisa e emite um parecer. Os contratos também, todos os contratos. Quando o contrato é considerado irregular, vem para a Assembleia, as contas a Assembleia manda para a Comissão de Fiscalização de Finanças e Orçamento. Faz um PDL, e é o plenário que julga, está bem claro, as contas. Os contratos vão para a Comissão de Finanças e Orçamento, e quando ele considera irregular, ele manda para o Ministério Público. Aliás, o final desta CPI aqui também, os senhores sabem qual é ou não? É o Ministério Público. Nós vamos fazer todas as apurações e vamos mandar para o Ministério Público. Nós não temos a capacidade de condenar absolutamente ninguém. Então, eu acho que é por isso que não pode virar uma celeuma e uma redundância. Tudo bem, eu voto contra. E quero frisar que não tem nenhum temor de fiscalizar nada. Pelo contrário, quero que fiscalize tudo. Eu só não quero que se faça uma desmoralização da autonomia universitária, porque isso são preceitos constitucionais, históricos, conquistas históricas das nossas universidades. Mas eu quero deixar claro que esse requerimento não tem o menor cabimento. Então, eu voto contra. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Eu só queria tirar uma dúvida, né? Se todos os documentos que estão com o Ministério Público relacionados às universidades vieram da Comissão de Finanças e Orçamento. Se sim, não faria sentido, de fato,
Todos passaram pela Comissão de Finanças e Todos. Orçamento. Ministério Todos. Público, Pela ordem, deputado? pela ordem, senhor Todos, presidente. todos. Não, Ministério Público? de Todos. forma alguma. Os contratos, sim, é óbvio. Porque se existirem denúncias diretas Sim, no sim. Ministério Público para as universidades, aí sim eu acho que vale a pena pedir só aqueles documentos relacionados às denúncias que foram feitas Perfeito. diretamente às universidades. Isso é que não passa. Se eu me permitir um... Aí sim, Sim, um deputado, ajuste isso no... não passa. Mas, deputado, está aqui, ó. Aqui. Representante do Só, Ministério eu só Público. posso... não, então a minha ideia aqui seria só fazer um ajuste no texto para que sejam pedidos somente os Perfeito. documentos que não tenham sido enviados Perfeito. através dessa casa. Tá perfeito. E, enfim. Tá perfeito. Pela ordem, senhor presidente. Olha lá, ó, deputado Douglas. Discordo veementemente. Eu creio que deva vir sim do Ministério Público todas as irregularidades constatadas na gestão administrativa e contábil, seja feita por contrato ou não, porque nem todas as representações que chegam no Ministério Público vêm do Tribunal de Contas, né? E, de fato, eu, por exemplo, já vi muitas representações no Ministério Público envolvendo também questões administrativas da Universidade de São Paulo. E eu quero que essas ações, caso seja constatada alguma irregularidade pelos promotores de justiça, sejam apreciadas aqui por essa Assembleia Legislativa. A denúncia é feita ao Ministério Público, né, é feita a fase de investigação, se ele acha irregularidade, é prosseguido, abre ação civil pública ou qualquer outra ação que melhor lhe convier. Caso não seja, é simplesmente arquivado. Então, todas aquelas irregularidades que, de fato, foram vistas pelo Ministério Público, vindas do Tribunal de Contas ou não, essa CPI precisa apreciar, né, até porque é uma resposta mais contundente ao povo paulista, porque eles querem transparência, né, naquilo que acontece nas universidades paulistas. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria também de me manifestar mais uma vez. Só um ponto relacionado... Desculpa, sou eu ou... Bom, Não, bem rápido, foi só tudo relacionado a essa fala do deputado Douglas, que pelo que eu entendi, depois da explicação do deputado Barros Munhoz, é que existem duas fontes de investigações Dois que o órgãos Ministério Público levam adiante. Uma delas através de denúncias diretas, né? E outra através do Tribunal de Contas, que passa por essa casa. Então, esses documentos já estão aqui, né? Então, esses documentos que já passam por essa casa para chegar no Ministério Público, a gente não precisaria pedir porque já estão disponíveis aqui na Comissão de Finanças e Orçamento. Então, a gente já pode pedir aqui com mais Você me celeridade. permite uma parte? Porque Não é pela Comissão de Finanças e Orçamento. Vai para a Comissão de Fiscalização e Controle. Não vai, não. É Finanças e Orçamento. Bom, agora nós eu vamos cheguei ficar- aqui agora, eu ainda não... Até assessoria tá falando, é Finanças e Orçamento. Mas eu não posso pelo que a assessoria diz. Eu Não, mas está no tenho- regimento. Pela ordem, não. Tá no Só regimento. continuar aqui Mas rapidinho. não há problema. Isso aí Independentemente, é tá bom. indiscutível. Isso aí, Comissão. seja Por alguma- finanças, seja fiscalização. Vamos falar assim, comissão. É uma maneira mais genérica, assim, a gente acha um consenso aqui. Então, ou passa pelas comissões, quer dizer, tem que passar pelas comissões, né, responsáveis, para aí sim ser enviada ao Ministério Público se for comprovada mais um indício de irregularidades. Então, a minha ideia aqui, deputado Douglas, é só pedir para o Ministério Público aquilo que ainda não passou por aqui. Perfeito. A gente continua tendo acesso a todos os documentos que forem Perfeito, necessários para fazer a investigação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Bebel. Ordem. Agora sou eu. Você quer falar? Eu não vou. É só uma parte, inclusive, que é dentro da história, mas eu preciso me manifestar. As assessorias dessa casa, eu confio em todas elas, ai dos deputados, se não fossem os assessores. Só apenas isso. Parabéns, deputada Alessi. Parabéns, deputada. Senhor presidente, Pela ordem. eu quero me pronunciar sobre esta questão e favoravelmente ao que aponta o deputado Barros, o percurso, né, das linhas de investigação que pode ser feita e são feitas na casa. Eu acho que não custa, né, deputado, dar esse trato um pouco mais no texto. Eu acho que é isso que aponta, né, até o deputado Daniel José faz uma sugestão. Eu acho que, feito isso, a gente pode, de pronto, dar encaminhamento a esta questão, deputado. Se me permite, só para ultimar, deputado, Pois não. eu acho que... Quero parabenizá-lo, viu, deputado Daniel? O senhor foi no fulcro da questão e definiu corretamente. E eu quero explicar o porquê das minhas posições sobre esse assunto.
artigo 239 do nosso regimento. Recebida a comunicação do Tribunal de Contas sobre irregularidades e despesas decorrentes de contrato, o presidente da Assembleia, independentemente de leitura no pequeno expediente, mas depois de publicada, encaminha lá, Parece Michel Temer. esse último aqui que foi mais sentido. A comissão, tem mais outro, a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, para no prazo de 30 dias emitir parecer. Se o parecer considerar o contrato, 1, irregular, caso em que oferecerá projeto de decreto legislativo propondo a sustação da execução pelo órgão responsável do ato impugnado, determinando que, quando for o caso, seja oficiado ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral do Estado, ou a ambos, com vista à responsabilização administrativa, criminal ou à reparação do prejuízo causado. 2, regular, caso em que oferecerá projeto de decreto legislativo propondo o seu arquivamento. Então, está perfeito. Tem coisa que foi para lá considerado irregular. Agora, tem denúncias lá que não foram. Então, a sua colocação é perfeita, fica correto. Atende-se a coisa sem um vexame de nós estarmos. Ministério Público, por favor, mande aqui para nós apurarmos tudo que tem aí de irregular que nós mandamos. E aí o Ministério Público manda. E aí a gente apura a irregularidade e faz o quê? Devolve para o Ministério Público. Olha, nós estamos mandando para aí as comunicações que nós fizemos de irregularidades que os senhores nos mandaram e que agora nós estamos devolvendo. É ridículo. É só para não cairmos no ridículo. Por isso eu estou de acordo com a sua sugestão. Pela ordem, senhor presidente. Pois não? Senhora presidente, perdão. Ó. Senhora vice-presidente. Eu entendo o que o deputado Barros Munhoz disse, não faz o menor sentido essa casa pedir para o Ministério Público processos que já tramitaram aqui antes, tá? Mas o meu medo é que nós excluirmos aqueles processos que já estão no Ministério Público, que foram denunciados e representados fora do Tribunal de Contas. Dá uma Eu parte, quero Douglas. eu quero que esses processos, essas representações não sejam excluídas, que sejam apreciadas também por essa Assembleia Legislativa. Porque a forma com que eu entendi, nobre deputado, foi que nós não devemos receber nenhum tipo de irregularidade constatada pelo Ministério Público na gestão administrativa e contábil. Nenhuma. Não, a gente tem que receber aquelas, pelo menos aquelas, que não foram enviadas por essa casa, né, para não ficar redundante. Muito obrigado. Ok. De minha parte está ok. Podemos continuar? Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a discussão. Não, mas pela ordem. Eu tinha pedido só uma sugestão. Tinha que alterar. Da alteração. Alterar o... Mas com alteração. Gostaria de apresentar, deputado Daniel José? Por gentileza, a alteração, já que a gente possa... Eu posso pedir vista e... Pede vista e Tem faz uma uma... proposta. Peço vista e deputado. semana que vem eu devolvo com... Bom, Também... a deputada Bebel tem uma proposta, aparentemente. Pois não, deputado. Se der acordo, é o seguinte. Ao Procurador-Geral do Jurídico, nos termos regimentais, que encaminha a esta CPI cópias de todos os inquéritos procedimentos que tramitarão perante o Ministério Público Estadual, bem como eventuais ações judiciais proposta pelo PARCT em relação à USP, Unicamp e Unesp, informando a fase em que se encontram e o objeto que está sendo investigado nos últimos 8 anos. A senhora poderia, por gentileza, repetir, deputada? Por favor. Aqui é o Procurador-Geral mesmo, é isso? Nós vamos ter que construir um outro prédio, igual esse aqui. Ao Procurador-Geral de Justiça. Da Justiça do Ministério Público. Isso. Isso, Ministério Público. Justiça. Procurador-Geral De Justiça. Agora, nos termos regimentais, que encaminha a esta CPI cópias de todos os inquéritos / procedimentos em tramitação perante o Ministério Público Estadual, bem como eventuais ações propostas pelo PARCT em relação
a USP, Unicamp e Unesp, informando a fase em que se encontram e o objeto que está sendo investigado nos últimos 8 Está perfeito, anos. eu acredito. Né? Esse texto ele exclui aqueles documentos que passaram pelas comissões aqui Exclui. que chegaram até lá? Tá bom. Perfeito. Perfeito. E estão Podemos, incluídos, estão então, incluídos em também votação, estão alteração? incluídos também, pela ordem, deputada, Pois não. estão incluídos eu go- também os inquéritos civis, que são aqueles representados por qualquer cidadão. Então acrescenta isso. Aí escreve inquéritos ou procedimentos, não está. Tá, perfeito. Atende os dois. Eu entendo que está perfeito. 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 Em votação, a alteração. Eu abro mão do 3. Voto sim. Os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Agora, Parabéns. aprovado em votação o requerimento alterado. Os senhores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Também aprovado. Devolvo a presidência dos trabalhos ao deputado Wellington Moura. Item 4, autora professora Bebel, requerimento da CPI, número 17 de 2019, que solicita nos termos regimentais seja oficiado à Secretaria de Estado da Fazenda, a fim de que o secretário Henrique Meirelles preste as seguintes informações a esta comissão parlamentar de inquérito, em relação aos valores repassados às universidades decorrentes à arrecadação do ICMS, QP. Quais os itens e os valores deduzidos da base de cálculo da cota da parte de 9,57% repassada às universidades nos últimos 8 anos? Informar os valores especificando anualmente por universidade e valor e item deduzido da Unesp, Unicamp e USP, qual o valor total previsto e arrecadado de ICMS nos últimos 8 anos, informar ano a ano, especificando o valor nominal arrecadado discriminando ICMS principal, ICMS multas e juros, ICMS dívida ativa, ICMS ICMS dívida ativa, multas e juros. D. Adicional ICMS, Fundo Estadual de Combate à Pobreza. E. Adicional ICMS, Fundo Estadual de Combate à Pobreza, multas e juros. 3. Qual o valor deduzido da base de cálculo da cota da parte de 9,57 repassada às universidades com relação aos programas habitacionais dos últimos 8 anos? 4. O valor dos prêmios devolvidos e os pagos pelo programa Nota Fiscal Paulista são incluídos na base de cálculo do valor repassado às universidades referentes a 9,57%? Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão e votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Aprovado. Item 5. Requerimento CPI 18 de 2019. Solicita que seja oficiado às reitorias da Unesp, Unicamp e USP, a fim de que informe se o governo do Estado de São Paulo está cumprindo o que dispõe o artigo 27 da Lei Complementar 1010/2017, que criou a São Paulo Previdência. E estabelece que o Estado de São Paulo é responsável pela folha de pagamento dos benefícios previdenciários e o valor total das contribuições previdenciárias nos servidores. Entendi, eu entendi. Desculpe, é ela que veio falar e eu me atrapalhei, senhor. Desculpe. Pode Pior dar é que eu não continuidade? aceito cochicho, é isso. Eu não estou acostumada. Até me perdi aqui. Desculpa. Desculpa, senhor Não presidente. tem problema, não. Vamos lá. Eu vou ler de novo. Solicita que seja oficiado às reitorias da Unesp, Unicamp e USP, a fim de que informem se o governo do Estado de São Paulo está cumprindo o que dispõe o artigo 27 da Lei Complementar 1010/2017, que criou a São Paulo Previdência, SPPrev. Estabelece que o Estado de São Paulo é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes da diferença entre o valor total da folha de pagamento dos benefícios previdenciários e o valor total das contribuições previdenciárias dos servidores e as respectivas contrapartidas das universidades. No caso de cobertura da insuficiência financeira estar sendo realizada com os recursos destinados às universidades a partir dos
0,57% do ICMS QPE, solicitamos que cada reitoria nos informe os valores nominais despendidos com estas coberturas no ano de 2007 a 2018. Pela ordem, senhor presidente. Só um minutinho, deputado, por gentileza. Desculpa. De uma semana só. Uma semana só. E aqui foi na 8 anos, confessa se a Tá. autora concorda. Só corrigindo, a deputada, antes do deputado Barros Munhoz, por gentileza, se o senhor me permite, a lei complementar 1010 não é de 2017, aliás, não é de 2017, é de 2007. É 2007. 2007. É. SP Prev. Então, deixar só essa alteração. E, no final, sobre os valores nominais despendidos desta cobertura, ao invés de pôr 2007 2018, nos últimos 8 anos. Vossa Excelência autoriza? Então, pode ser para todos os deputados, coloque em discussão a alteração do objeto. Pela ordem, senhor presidente. Quem pediu pela ordem? Deputado Douglas Garcia. Peço vistas. Pede vistas. Só Pediu vista da da alteração? alteração, Não, deputado? não, não. Ou Peço da- vistas do item. Então, Do requerimento. é só... Eu deputada- sou a titular, deputado. Só um minutinho, deputada, por gentileza. Como a deputada Valéria é a titular, só se a deputada Valéria Bolsonaro não estivesse presente, o senhor poderia pedir vistas. Então, deixar claro, por gentileza. E, então, coloco novamente em discussão. Pela ordem, Pela ordem, deputada Valéria Bolsonaro. eu peço vistas. Deputado, é pedido de vistas concedido. Eu peço vista conjunta também, por favor. É concedido pedido de vistas conjunta ao deputado Barros Munhoz. Agora passo a palavra novamente à deputada registrar a presença do deputado Jorge Caruso e deputado Paulo Fiorilo. Fiorilo. Você tem, né, deputado? Então, até o fim da legislatura, a gente A gente resolve. corrige. Obrigado, deputado. Passo a palavra para a deputada Carla Morando. Passando o item 6, de autoria do deputado Wellington Moura, um requerimento 19 de 2019, que solicita ao reitor da Universidade de São Paulo, USP, senhor Vahan Agopian, o balanço patrimonial e todos os demais documentos contábeis que possam identificar todas as movimentações de entradas e saídas das receitas públicas de ICMS no período compreendido entre 2011 a 2019. Deputado, bom, eu vou pedir vista nesse ponto. Ok, Aí vou me retirar, deputado, porque eu vou ali na sala e mais volto. E o deputado Paulo Fiorilo, então, assume o meu posto. Fiorilo. Está sendo bem representada, deputada Bebel. Pela Obrigado, ordem, senhor pelo presidente. CT. Fiorilo. Eu também gostaria de pedir autorização para me ausentar. Eu estou aqui na próxima comissão, aqui ao lado. Então, começa agora às 11 horas. Eu gostaria de justificar a minha ausência. Ok. Justificar. Abraço, mestre. Pela ordem, tem- opa. pela ordem, presidente. Pois eu não. queria pedir vista Tá. conjunta. Mais Senhor presidente, pela ordem. item 7. Pela ordem, senhor presidente. Fica tranquilo. Não, eu só pela ordem, apesar da vista. Já encerro o assunto em um segundo. Eu queria parabenizar a presidência, a mesa, por ter permitido. Nós alteramos, Fizemos conforme alteração, combinado, deputado. o 6, o 7 e o 8. E eu entendo que a redação ficou perfeita. Então, eu quero parabenizar esse trabalho conjunto procedido. E retirei os pedidos Perfeito, e coloquei perfeito. regularizado. Perfeito. Item 7, de autoria do deputado Wellington Moura, o requerimento 20 de 2019, que solicita ao reitor da Universidade Estadual Paulista, Unesp, senhor Sandro Roberto Valentini, o balanço patrimonial e todos os demais documentos contábeis que possam identificar todas as movimentações de entradas e saídas das receitas públicas de ICMS no período compreendido entre 2011 e 2019. Em Senhor discussão. presidente. Pois não. Deputado. Senhora presidenta, eu queria, data vênia, pedir vistas. É regimental. Como eu assumi agora, eu quero dar uma lida.
Só data vênia ou data máxima? Data vênia? máxima. No caso do Dr. Wellington, data máxima. Então eu concordo. Muito obrigado. Podemos, então, prosseguir ao item 8, deputado Pela Wellington ordem. Moura. Pois Pela não. ordem, eu gostaria de pedir vista conjunta. Do 7, certo? Regimental. Item 8, deputado Wellington Moura, requerimento 21 de 2019, solicita ao reitor da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, senhor Marcelo Knobel, o balanço patrimonial e todos os demais documentos contábeis que possam identificar todas as movimentações de entradas e saídas das receitas públicas de ICMS no período compreendido entre 2011 e 2019. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Paulo Ferreira. Presidente, eu queria pedir vistas também desse item. É regimental. Pela ordem. Pois não. Eu pedi vista conjunta. Muito obrigado, hein? Vamos estar junto nesse. Tamo junto, regimental. Paulo Ferreira. Então, obrigado. Devolvo a palavra agora à presidência, deputado Wellington Moura. Obrigado, deputada Carla Morando. Então, para a ciência, item 9, Comissão Parlamentar de Inquérito das Universidades Públicas, o plano de trabalho consolidado. Consolidação, apresentação na reunião da pauta realizada no dia 8 de maio de 2019. Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as Universidades Públicas do Estado de São Paulo, requerimento 284 de 2019, o ato presidente 32 de 2019, o ato presidente 48 de 2019. O plano de trabalho, que acredito todos já possam ter lido, para que a gente não possa, ou querem que eu leia aqui? Não precisa ler. Só se vocês... Só os Então, pontos deixa destacados. estar ciente e faremos aí as alterações, deputada Bebel, conforme Vossa Excelência havia pedido. Então, Só chama atenção, deputado, pela ordem primeiro. Pela pra não ordem, ficar deputada falando Bebel. Inadvertidamente. por favor. Até por respeito a Vossa Excelência. Obrigado mesmo. Só aqui nessa do presidente da CPI é que, não que eu queira diminuir o papel do senhor, mas para que deixe firmado que quaisquer pedido de requerimento passe por esta Casa. Apresente, por favor. A gente, eu faço, claro, com o maior faço prazer. sim, tá? Eu Tá? não sei se é o Acatado. caso, mas se este órgão aqui assim permitir, eu passo direto para o presidente. E o Acatado presidente... pedido Acata? de Vossa Então- Excelência. Então, muito A obrigada. senhora apresenta, a gente Apresento, senhor. vamos reformular. Tá, Tá? muito obrigada. Terminou, né? Acabou, né? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Barros Minhões. Senhor presidente, na última reunião, aliás, na penúltima reunião, nós combinamos todos de fazermos um documento que eu gostaria de ler aqui e encaminhar ao senhor. Os membros desta comissão parlamentar de inquérito, com o objetivo de investigar irregularidades na gestão das universidades públicas, em reunião de 24 de abril de 2019, decidiram, por unanimidade, que, em razão da competência, abrangência e limitações impostas pelas CPIs, embasadas pelo artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, artigo 11, parágrafo 2º da Carta Estadual e artigo 34 do Regimento Interno desta Casa, e ainda na rica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a matéria a ser investigada se atenha às competências legislativas do ente federativo que promove a investigação. A manifestação expressa pelos membros desse órgão técnico é de extrema relevância, de modo a não possibilitar que questões de cunho ideológico que expressam posicionamentos de esquerda e de direita sejam objeto de qualquer tipo de investigação no curso dos trabalhos desta comissão, conforme erroneamente ventilado pela imprensa. Sala das Sessões, em 15 de maio de 2019. Deputado Barros Minhoz, assina. Deputada Alici Brandão, deputada Valéria Bolsonaro, deputado Jorge Caruso, deputada Carla Morando, deputada professora Bebel, deputado Daniel José e deputado professor Kennedy. Então, já foi encaminhada a Vossa Excelência e eu fiz questão de dar ciência a todos que esse documento está, então, protocolado nesses termos. E agradeço a todos. Recebo o deputado Barros Minhoz para a minha ciência também. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Douglas Garcia. Senhor presidente, apenas para deixar constatado, eu entendo que uma comissão parlamentar de inquérito ela trabalha
na questão técnica, né? A gente não pode deixar abordar essa questão ideológica, porém, eu sei também, deputado, que na ementa, principalmente dessa CPI, está escrito investigar irregularidades na gestão das universidades públicas no Estado, né, em especial quanto à utilização do repasse de verbas públicas a elas, né. Aqui diz em especial, mas esse em especial ele não exclui a investigação na irregularidade da gestão pública, né. E eu vejo como irregularidade, por exemplo, senhor presidente, o que vem ocorrendo nas universidades, principalmente na Universidade de São Paulo, né. Hoje, no dia de hoje, a gente vê reitorias incentivando os alunos, incentivando estudantes a aderirem às greves, a gente vê professores defendendo a paralisação. Senhor presidente, peço por gentileza que o senhor... a gente vê, infelizmente, reitores incentivando esse tipo de comportamento e, ao meu ver, senhor presidente, isso não deve vir de forma alguma, não deve partir da reitoria das universidades. E eu tenho provas contundentes de que a gestão das universidades públicas estão incentivando, né, funcionário, servidor, tudo bem. O problema aqui são os estudantes, os próprios estudantes, incentivando os estudantes a aderirem às greves, né. Infelizmente, hoje, na parte da manhã, houve um trancaço na Universidade de São Paulo, no portão 1, né, o pessoal que bate palma acha isso lindo, não sabe a quantidade de estudantes que foram prejudicados graças a esses bandos de militantes que não têm o que fazer. Gostaria que quem está acompanhando, senhor presidente, por gentileza, Senhor presidente, respeitasse pela a ordem, fala senhor do presidente. deputado Eu peço, senhor Douglas presidente, Garcia. eu peço, senhor presidente, que seja abarcado, sim, dentro dessa CPI, todas as irregularidades, inclusive no comportamento da reitoria com relação à atividade político-ideológica dentro da Universidade de São Paulo, da Unicamp e da Unesp. Pela ordem, pela senhor ordem, presidente. senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Eu vou dar a palavra para todos. Senhor presidente, pela ordem. pela Eu ordem, pediria senhor presidente. só que, por gentileza, enquanto o deputado estiver falando, que vocês que estão acompanhando a CPI se mantenham-se em silêncio para que nós pudéssemos respeitar a fala do deputado. Logo após, vocês podem se manifestar, não há problema nenhum, respeito isso. Agora, na hora da fala do deputado, por favor, não se manifestem. Por gentileza, eu estou pedindo a todos que estão acompanhando. Deputada Bebel, logo depois o deputado Barros Munhoz, que Pela pediu a ordem, senhor palavra. presidente. E depois o deputado Paulo Fiorino. Eu quero falar, interessante que a gente acabou de aprovar um documento aqui para que essa CPI ela não fosse eivada, né, de posições político-ideológicas, muito embora eu assinei, deputado, mas eu sei que a gente, até tecnicamente, tem o seu fluir, e o próprio deputado que acabou de falar demonstrou isso quando renega, né, ou não aceita contraposição de posições, né? O que está acontecendo neste país hoje é lamentável a redução de verbas na educação e faz jus também, e não é só uma parte, é desde a educação infantil até a pós-graduação. E que depois, se isso acontecer, deputados e deputadas, eu quero chamar a atenção para o seguinte, que se isso acontecer em agosto, não funciona a educação nesse país porque não tem recursos. Então, eu não vou entrar no mérito se o deputado está certo ou estou errado, é um ponto de vista dele. Mas eu quero entender que nós temos o direito, no caso, a USP, a Unicamp, a Unesp, os professores da educação básica, de irem às ruas, porque estão sendo frontalmente atacados com esse corte de verbas. Por isso, eles vão às ruas. Então, senhor deputado, eu termino dizendo o seguinte, eu não ia entrar nessa questão, até porque eu vou me pronunciar na Avenida Paulista, lá é o meu palco. Quem quer pronunciar, vai lá, né? O senhor pode ir lá, deputado Douglas, até se contrapor a nós, a gente deixa. Quando a senhora deixar de instrumentalizar a Comissão de Educação, eu vou. Isso não está em questão. Este não é o escopo da CPI, tá? Eu não vim aqui... A deputada Bebel está com a palavra, por gentileza. Este não é o escopo da CPI, deputado. O senhor vê como o senhor não está preparado para ser ainda membro de uma CPI. Muito obrigada, senhor deputado. Com a palavra, deputado Barros Munhoz. Senhor presidente,
Eu entendo o ardor da juventude, o ânimo, a motivação do deputado Douglas. Eu passei por essa fase também na minha vida. E não é crítica, deputado, não é crítica, é até elogio. Tomara a Deus, todo mundo fizesse como o senhor está fazendo, entrasse na política, manifestasse sua opinião. Só que eu tenho a obrigação de lhe dizer o seguinte. O senhor está postulando algo que não cabe a uma Assembleia Legislativa discutir e entrar no âmago da questão. Não cabe nem mesmo ao Congresso Nacional. Isso já foi discutido centenas de anos em todos os países do mundo. E alguns princípios foram consagrados universalmente, não é pelo Brasil, por todos os países democráticos do mundo. Quer dizer, a autonomia da universidade, isso que o senhor está passando, eu já passei em sentido contrário. Eu já passei em sentido contrário. E tantos outros aqui que estão aqui, tantos deputados, tantas pessoas, já passaram em sentido contrário. Aqui nessa casa, nós já tivemos confrontos violentos, mas nós não podemos rasgar os princípios. Não, eu quero apurar. O senhor fala algumas coisas que eu entendo, mas que são juridicamente absurdas. Não tem sentido. O senhor tem que entender que a Assembleia é pautada por um regimento. A Assembleia é pautada pela Constituição do Estado. A Assembleia é pautada pela Constituição Federal. Nós não estamos numa terra sem leis, né? Não estamos. Tem um cidadão lá na Virgínia que está tentando fazer do Brasil um curral, que ofende todo mundo, que xinga todo mundo, que pisa em todo mundo, e que está provocando o caos social. Isso que o senhor está vendo aí, que Vossa Excelência está vendo aí, de greve, disso aqui, está sendo incitada. E não está sendo incitada por qualquer estudante. Isso está sendo dirigida. Isso é um movimento internacional da extrema-direita. Internacional da extrema-direita. E eu vou pedir, senhor presidente, a liberdade de passar um pequeno vídeo. Por favor. Está tudo... Eu pediria... Olavo era o back central do Corinthians do campeonato de 1954. Aliás, era Gilmar, era lateral direito, Gilmar, Olavo e Alain. E Dário, Goiano e Roberto. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Jackson. Esse é o Olavo. Vamos lá, o bom Olavo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que disse a revista Veja, não desta última semana, semana passada. É essa daqui que eu tenho aqui. Não, está aqui a revista. Essa revista aqui, que eu tenho aqui, a revista Veja. A bancada evangélica. Tá? Com todo respeito, deputado Wellington Moura, aliás, aqui tem uma bancada evangélica fantástica, extraordinária, composta por várias religiões, várias bancadas, não é uma só. Mas então está lá, o texto é o seguinte, ó. O caso foi o seguinte, na segunda-feira, o secretário da Receita Federal, Marco Sintra, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo... Vossa Excelência tem um minuto para terminar. Um minuto. Aventou a criação de um novo imposto para simplificar... Aí, o parlamentares evangélicos mais próximos ao presidente, Marco Feliciano, que está nos jornais hoje também, propondo... Não sei se é bomba atômica, eu não sei qual é outro assunto. Cada um está propondo um assunto. É desse tipo, já estamos falando em bomba atômica. Mas... Próximo. E aí... Tem esse texto aqui, ó. O Brasil já tem universidades ligadas a igrejas católicas, presbiteriana, luterana, metodista. Mas isso é novidade entre os neopentecostais. Os políticos evangélicos estão com o governo Bolsonaro na oposição à suposta doutrinação esquerdista em escolas e universidades.
também deseja, por razões teológicas, a transferência da Embaixada Brasileira em Israel. Então, estão querendo a ingerência política. Isso está confessado. Isso é um plano. E é um plano contra o qual nós temos que nos opor. Nós que acreditamos na democracia, nós que acreditamos na universidade, na autonomia das universidades, não podemos tolerar isso. Esse pessoal está querendo incendiar o Brasil. Incendiar o Brasil, que está cheio de problemas, com desemprego, com fome, com todo tipo de problema, e que está cuidando disso. Disso, que graças a Deus já era um assunto superado no Brasil. Lamentavelmente, estamos regredindo à idade da pedra. Os templários estão querendo dominar o Brasil a partir da Virgínia. Nós não vamos permitir. Com a palavra, Paulo Fiorillo. Senhor presidente, depois dessa exposição feita pelo deputado Barros Munhoz, com toda a sua verve, que eu aprendi a admirar, e sempre sugiro que ele tome um copo de água antes, porque, de fato, aqueles que admiram professor de filosofia online, futurologos, pessoas que interferem online num país como o nosso, eu acho que a gente devia começar a se preocupar com isso que o senhor apresentou. Mas a minha questão aqui, senhor presidente, é outra. Eu queria propor à presidência que não permitisse que voltássemos a debates já feitos, superados, decididos por essa comissão, porque não é prudente e não produz absolutamente nada. Eu respeito aqui todos os deputados e queria sugerir ao deputado Douglas que ele proponha uma CPI, que está preocupado em pesquisar, fiscalizar, ser tutor, ser sei lá o quê das universidades, não aqui, porque aqui tem um escopo específico que já está definido. Então, se a gente, em todas as reuniões, tivermos que voltar a esse debate, eu só posso acreditar numa coisa, que o deputado Douglas é um deputado de uma nota só. E essa nota, deputado Douglas, ela não é para ser discutida aqui. Eu acho que isso é uma questão fácil de ser entendida. O senhor pode fazer o papel do senhor, não tem problema, mas o presidente pode fazer o papel dele, porque o papel do presidente é conduzir essa CPI pelo seu escopo. Se aqui, toda vez que a gente tiver uma reunião, a gente tiver que voltar à discussão se a gente vai fazer a investigação ideológica, se a gente vai punir os estudantes, os reitores, porque eles estão incentivando, porque deixam de incentivar, nós vamos, primeiro, fugir do escopo, segundo, entrar num debate que, para a democracia, não é bom, para a CPI, muito menos, e pior, é como se a gente quisesse fugir da realidade do que nós estamos vivendo no país. O ministro vai para a live do presidente com chocolate, dizer que 35% de 100 é 3 chocolates e meio. Eu confesso que eu fiquei vermelho de vergonha. Né? Porque tem um problema ali de cálculo. Aliás, os deputados aqui podiam fazer o cálculo. Eu posso fazer daqui a pouco. 35% não, de 100... o corte anunciado era de 30%. Não, é que o senhor tem que falar da live. A live dizia o seguinte... Só para eu concluir. A live dizia o seguinte, ó, tem 100 chocolates, nós vamos congelar 35%, dá 3 chocolates e meio. E o presidente ainda comeu meio. Né? Um baita desrespeito a quem estava lá tentando entender a conta do outro ministro. Nós não podemos permitir isso e achar que cortar a verba da universidade, não só da universidade, a deputada Bebel falou, do ensino fundamental, infantil, médio, básico, da pós. Ontem a gente viu matérias dizendo que doutores estão indo para a Alemanha, para a Espanha, para outros países, porque não são valorizados as suas pesquisas. Então, nós estamos vivendo um momento delicadíssimo. Por isso, senhor presidente, queria propor como encaminhamento, para que a gente não tivesse mais que fazer isso, impedir qualquer tentativa de mudar o escopo dessa CPI, conforme, inclusive, já foi lido pelo deputado Barros Munhoz, assinado pelos deputados, com clareza do que vieram fazer aqui. Porque, senão, nós vamos perder tempo, perder recurso e perder a paciência. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Deixa registrado, deputado Paulo Fiorillo. Já está protocolado. A maioria
já decidiu. E faço questão de registrar, se me permite, É importante. presidente, a confiança plena no seu trabalho, na sua Obrigado, condução. deputado Faço Bragança. questão de registrar, porque eu conheço. Já vivi trabalhos até mais difíceis. E Vossa Excelência sempre se ouve com extrema correção. Obrigado, deputado Barros. Deputado Wellington Então, Moura, pela ordem. Desculpa. Eu vou seguir pela ordem. Deputado Daniel José pediu, deputada Bebel, e Vossa Excelência, passo para Vossa Excelência logo em seguida. Deputado Daniel José. Não, só uma questão rápida com relação à conta, porque o anúncio do corte era de 30% das verbas discricionárias, que são aquelas verbas que excluem as maiores contas das universidades, que são folha de pagamentos, aposentadorias e por aí vai. Então, esses 30% de corte de verbas discricionárias equivalem a por volta de 3,4%, 3,5% do orçamento total dessas universidades. O que é até um argumento a mais para a gente começar a pensar que outras fontes de receita essas universidades poderiam buscar para não ter que depender só de uma canetada. É perigosíssimo, até para a sobrevivência dessas instituições no futuro, dependerem tanto de uma só fonte de receita, como no nosso caso aqui em São Paulo do ICMS. Por isso, né, que eu busco defender tantas vezes diversas práticas, como a aproximação do setor privado às universidades para o estímulo ou incentivo à pesquisa, como, por exemplo, a concessão de espaços às universidades, para que, através da concessão desses espaços, possam existir restaurantes, cafés, que gerem mais receita para as universidades, e aí, diminuindo a participação do Estado, aumentando outras fontes de receita, você aumenta a... Só uma parte, por favor. Só para elogiar, isso sim é uma pauta que cabe aqui. Essa sim. Essa que nós queremos discutir. Sim, parabéns. E vamos discutir... Parabéns. Obrigado, deputado Barros. E vamos discutir, porque eu acho que, no final de contas, né, se a gente ficar nessas discussões vazias, né, como a gente próprio assinou agora há pouco esse documento, a gente não vai muito longe. Então, muito importante a gente começar a pensar quais são os pontos que vão fazer com que essas universidades sejam modernizadas e comecem a entrar, não ficar, poxa, estamos quase entre as 200 melhores universidades do mundo. Com o orçamento que tem, já eram para estar entre as 100 com certeza. Então, enfim, eu só queria deixar claro esse cálculo, né, porque tem muita desinformação, as pessoas não correm atrás disso, e também pedir para que todos nós aí passamos a discutir os assuntos relacionados aí ao escopo do trabalho dessa comissão. Deputada Bebel. Bem, eu quero dizer o seguinte, eu acho que na prática a gente vê mesmo o que é que significa os 30%, as universidades estão sofrendo com isso, mais que isso também já sofrem. Desde 2015, 2016, a emenda constitucional 95, que começou já com enxugamento de verbas para os serviços públicos, na sua totalidade. A gente está sentindo já na educação infantil que não tem atendimento, né? E não tem também as dificuldades que estão sendo enfrentadas pelas universidades. E nós, no caso de toda a educação básica, infantil, fundamental e médio, e todas as modalidades de ensino, né? O que vai acontecer? O Fundeb está tendo um fim agora, e não se apresenta alternativa de financiamento da educação básica. Isso é um risco que esse país está sofrendo, né, no próximo período. Eu quero dizer que deputado Daniel José, em parte eu concordo com Vossa Excelência, em parte não. Eu sou contra a privatização de universidades. Eu sou contra pagamento de mensalidade nas universidades. Eu acho que a universidade tem que ser pública. Ela é de todos. Se nós temos ciência e tecnologia ainda, é porque as universidades produziram, né? Pela ordem. É porque, na verdade... Com a palavra, deputado. Eu estou falando, deputado. É só para registrar, para entrar na fila. As universidades, né, elas não produzem só objetos eletrônicos, elas produzem remédio, elas produzem, né, ciência para toda a sociedade. E a ciência tem que estar a serviço da sociedade. Por isso, quando o setor privado assume a ciência e a tecnologia, para nós, deputada Leci Brandão, para nós é difícil. E nós não podemos aceitar.
E é natural que eu tenha esse posicionamento, porque eu nunca fui favorável à privatização dos serviços públicos. Se nós pagamos impostos, nós temos que ter direito a uma universidade pública de qualidade, a um serviço público de qualidade, enfim, a educação pública de qualidade. Por esta razão, deputado Daniel José, eu digo que não dá para aceitar, né, essa posição de favorabilidade à privatização de universidades públicas e nem tampouco pagamento de mensalidades nas universidades públicas. Muito obrigada. Com a palavra, deputado... Com a palavra, deputado Jorge Caruso. Peço, por gentileza, para que vocês possam respeitar a palavra, deputado, por favor. Obrigado. Senhor presidente, senhores deputados, peço desculpas que eu cheguei um pouquinho atrasado, não tive uma noite boa de sono. E eu estando aqui, eu realmente tive a certeza que eu não tive uma boa noite de sono. Eu não sei se eu estou errado, eu peço desculpas se eu estou interpretando tudo errado. Eu entendi as palavras do deputado Douglas, da deputada Bebel, mas me parece que ambos os temas, seja a discussão de ideologia, seja a discussão do que é melhor, de como a escola pública perdeu dinheiro e tudo mais, me parece uma temática da Comissão da Educação. E, salvo engano, e peço novamente desculpa se eu estiver errado, não tem nada a ver com a CPI. Eu queria saber, presidente, faço uma pergunta a Vossa Excelência. Nós subscrevemos um documento pertinente ao objeto, mas queremos saber o que nós vamos discutir. Efetivamente, se tem alguma denúncia contra as universidades e a gestão especificamente. Aqui, até agora, só foi discutido a temática genérica da educação, o que é melhor ou não, ou a temática da esquerda e da direita. A questão é quais as denúncias que nós temos para discutir nessa CPI, efetivamente de gastos públicos, quais os problemas nos salários e tudo mais. Peço desculpa se eu estiver errado, mas me parece que esse é o objeto da CPI. Senão a gente está transformando a CPI numa extensão da Comissão de Educação e até esvaziando os poderes da Comissão de Educação. Então, ou a gente realmente, de fato, faz isso, ou é complicado. Quer dizer, quem que a gente vai ouvir? Se a gente ficar ouvindo toda hora, se a gente ficar aqui, adstrito aos requerimentos, esperar os números, os números são claros. Claro que a universidade perdeu dinheiro, todo mundo sabe, tem pouco investimento, tem alunos com cada vez menos condições de frequentar as aulas, tem professores que ganham mais, tem professores que ganham menos, tudo isso é sabido. Né? É uma discussão ampla. A questão nossa é a CPI, aqui não é a Comissão da Educação. Então, eu peço, reiterando, ou a gente vê quem que a gente vai ser ouvido, ou Vossa Excelência dispõe de todas as denúncias que chegaram até agora para a gente dar uma pré-analisada e saber quem vai convocar, ou a gente faz um pacto nesse sentido, porque não dá para ficar discutindo a questão macro num local que não é o ambiente correto. Desculpe, se eu estiver errado, Vossa Excelência me corrija, senhor presidente. Deputado, por isso que a gente está aprovando os requerimentos que foram aprovados semana passada e estão sendo aprovados hoje, para que a gente possa trazer os envolvidos, que no caso, o Ministério Público, Tribunal de Contas, os reitores das universidades foram convocados, aprovamos semana passada, já foi encaminhado para eles. Já tem dia marcado? Feito o convite. Agora eu estou esperando a posição dos próprios reitores. Mas eu acredito que a gente tem que ouvir primeiro o Tribunal de Contas, para que depois a gente possa ouvir os reitores, uma explicação. Então, eu estou deixando claro. Se me permite, eu quero que os reitores venham aqui, claro, vão passar um quadro genérico das universidades, vão passar os problemas que passam financeiramente, que eu acho que é importante a gente tomar conhecimento. Mas, volto a insistir, isso não é foco da CPI. A questão é, Vossa Excelência mesmo citou que existia um calhamaço de denúncias que houve contra as universidades que foram recebidas. Que eu estou recebendo. Perfeito. Talvez, como sugestão, até para a gente antecipar os trabalhos, porque quando a gente chegar aqui, nós vamos convocar quem? Primeiro a gente vai ouvir as pessoas para falar do quadro macro. Aí vem um membro do Ministério Público aqui, vai chegar aqui e vai falar o seguinte, entrou 300 denúncias lá. Aí a gente, desculpa que eu estou sendo prático, aí a gente vai chegar e falar, manda a relação das 300 denúncias para os deputados estudarem. Eu não quero crer que a gente vá conseguir ter isso em mãos no prazo de 60 a 90 dias. Não sei se a gente tem alguma coisa concreta que a gente possa já estar antecipando, até porque eu não sei se a formatação ideal é a gente ouvir primeiro os reitores, porque a gente vai ouvir aqui uma explicação macro dos problemas da educação, ou a gente saber de fato o que há de denúncias que param em cada uma dessas instituições, para depois inquiri-los e saber que providências foram tomadas e quais são os responsáveis. Precisa ver o time disso.
Não sei se eu estou certo ou estou errado, mas... Se Só me uma permite, questão de se me ordem, permite senhor uma parte, presidente. a minha sugestão, presidente, no intuito de colaborar mesmo, seria começar pelos reitores. Eles vão ser questionados, ué. Mas do quê? Ué, das coisas que nós sabemos. Mas quais coisas? É essa que é a pergunta. Quais coisas que nós sabemos? Não sabemos nada. Não, sabemos. Tem um Não, não monte, sabemos. tem um monte de denúncia, tem um monte de coisa. Não Cadê? Tem, não tem contratos apartados, não tem? Ou Uma questão de Vem ordem, cá, senhor presidente. só para mim entender, que vocês estão debatendo de vocês, estão fazendo uma pergunta para mim? Não, hein? pergunta. Desculpa. Pensei que Pergunta. vocês estavam Questão fazendo um de bate-bola ordem, aí. senhor Eu presidente. percebi um bate-bola aí. Não, pergunta a Vossa Desculpa. Excelência. Aliás, pergunta não, uma sugestão. Então, a sugestão é dada, só que esse presidente acha pertinente a primeira vinda do Tribunal de Contas, que são os que trazem as irregularidades apontadas já antemão. Acho que a gente tem que ouvi-los. E, diante das irregularidades, Ministério Público. Como eu tenho pedido, e, infelizmente, os trabalhos não têm andado por pedidos de vistas. Vamos chamar o Ministério Público, que é o que está trazendo também acusações. Depois das acusações e depois de todas as documentações entregues, na qual já aprovamos na CPI, no momento que eles entregarem, nós vamos averiguar. Eu acho que é imaturo, deputado Jorge Caruso. Nós trazemos agora os reitores que vão trazer. Eu também acho. Trazer só uma explicação, ó a dificuldade que está na universidade. E é justo eles trazerem isso. Só que, junto com as dificuldades, a gente vai fazer perguntas. Mas como que eu vou fazer perguntas se falta ainda alguns apontamentos que eu preciso ter, tanto o Tribunal de Contas, que vai ter que expor aqui, e o Ministério Público, que está trazendo acusações? Mas permite um questionamento a Vossa Excelência? Claro, deputado. Óbvio, nós temos duas hipóteses. O Ministério de Contas chega, o Tribunal de Contas chega aqui ao Ministério Público e fala o seguinte: olha, vamos supor, hipoteticamente, que ele chegue aqui e fale, olha, nós não pegamos nenhuma irregularidade. Vamos supor. Nós vamos fazer o quê? Essa CPI foi aberta para quê? Vamos supor que o Ministério Público faça a mesma coisa. A questão é, essa CPI foi aberta em base em suposições ou em base em casos concretos? Esse que é meu questionamento. Se existe um caso concreto, se existiam denúncias concretas, ainda que pequenas, médias ou grandes, não importa o teor, eu acho que essas denúncias já tinham que ser de conhecimento da CPI e já podiam ser gerenciadas. Então, a gente vai trabalhar a CPI em função de informações que, hipoteticamente, a gente acha que existem. Pode até existir. É só isso. A questão é o time disso, enfim. É curioso. Eu queria saber o que tem de denúncia. Todo mundo fala, pagaram mais. Pagaram mais aonde? Cadê o caso concreto? É isso. Desculpa, presidente. Vossa Excelência assinou a CPI? Assinei. Não estou. A questão é... O que nós temos Vossa Excelência assinou porque Vossa Excelência confirma também que existe denúncias. Não, desculpa, acho que Vossa Excelência, eu assinei a CPI porque algum proponente está dizendo o seguinte, ó, existe irregularidade, Então, você apoia, a investigação apoia. Para que nós estamos aqui, deputado? Se eu tivesse conhecimento das denúncias, talvez eu tivesse proposto a CPI. Desculpa que Vossa Excelência, sua frase é totalmente incorreta. Nós estamos aqui para investigar, deputado. Pela ordem. Para investigar, a gente questionamento. precisa dos fatos. O que de caso Senhor concreto deputado. é só isso que eu estou perguntando. Então, por isso que eu quero trazer o Tribunal de Contas e o Ministério Público, para nós termos os fatos concretos. Acho que a gente não está falando a mesma língua, mas tudo bem, presidente. Obrigado. Também eu acho que eu não estou Deputado. entendendo Vossa Excelência. Mas, peraí, deixa eu passar a linha de pessoas que se inscreveram. Senhor deputado, Deputada só Bebel. um questionamento. Por gentileza. Questionamento. Isso foge agora da discussão e vou pedir licença para isso, porque acabou de ser lido aqui um manifesto assinado por todos. Eu fui lá e achei muito bom até. Não pensei que voltaria, né, à baila de novo, sempre a mesma coisa de puxar para lá para cá, até porque, diferentemente de concordar ou discordar, nós fizemos um debate de altura hoje. Deputado Caruso, nós conseguimos alinhar muita coisa, enfim, fechar muitos assuntos no dia de hoje. Mas eu pergunto para Vossa Excelência o seguinte: digamos que eu tenha um comportamento que não é condizente como deputada, é o senhor que me chama a atenção ou é um deputado que faz psiu para mim?
É qualquer um que gostaria que os deputados Pela- fossem respeitados, deputado. É isso, senhor presidente, eu pergunto. Eu não entendi a pergunta de Vossa Porque- Excelência, desculpa. porque Pode repetir, por favor? Quando o Daniel falou, eu fiz uma menção, pois o Daniel continuou falando, ele fez psiu para mim, como se eu fosse uma criança. Eu quero dizer e avisar para o deputado em questão que eu, como ele, fui eleita, que eu tenho mandato, apesar de ser de classe social tão baixa como a do senhor, pobres. Só que eu conheço a minha consciência de classe. E o senhor esqueceu da do senhor. Então, peço respeito, senhor deputado. A senhora não Porque respeitou o deputado. Mas Só- eu sou a deputada capaz está de com a pedir palavra. desculpa para o deputado. Ele não é capaz de pedir para mim. Mas eu peço desculpa se assim eu for. O senhor não é capaz. Ok. O senhor... Se a senhora o senhor- pediu eu não desculpas tô para me- ele, eu pediria, peço por desculpas. Eu gentileza. estou me dirigindo à mesa, eu não me Deputada, dirijo ao senhor. A deputada Bebel está com a Eu palavra. estou me por dirigindo favor. à mesa, ao senhor presidente, quem eu respeito para me dar resposta. Tenho o meu respeito para me dar resposta. E eu quero dizer o seguinte, eu quero, deputado, que se o senhor faça o uso e exercício daquilo que o senhor tem direito a fazer como presidente, eu respeito, diferentemente do que fazem comigo na Comissão de Educação. Eu não estou chorando, eu sou muito corajosa, eu dirijo o maior sindicato da América Latina. Eu não preciso. Pediria para que quem de- está de acompanhando chorar. não se manifestasse, por favor. Mas eu quero dizer, senhor deputado, que, apesar de tudo, né, podemos ter divergências de ideias, mas eu costumo respeitar as hierarquias e respeitar os deputados. Se não me respeitam, lamento. Mas a história, né, e eu dou tempo, nada como o senhor tempo para demonstrar as questões. E, olha, eu vou me retirar não porque tenho medo de falas que vão sair aqui. Eu vou me retirar e peço desculpas, deputado Douglas, mas está aqui o meu Daniel. representante, o Fiorilo, tá? Porque eu tenho agenda. E eu não escondo qual é a agenda que eu tenho. Eu estou indo lá agora, para o outro lado da arena, que é fazer a luta, né, pelo dia da greve, né, e pela educação. Um forte abraço para todos. Com a palavra, deputado Douglas Garcia, o próximo inscrito. Antes que Vossa Excelência vá embora, gostaria de pedir desculpas, então, deputada Bebel, já que a senhora pediu desculpas ao deputado Daniel José. Eu dou uma parte para Vossa Excelência. Ele não está funcionando. Eita, lasqueira. Não, só uma fala muito rápida Sim. para que a deputada Bebel, que falou fora do microfone e me provocou. Eu só digo que a gente está aqui para discutir os temas que são relevantes para as universidades, os temas técnicos. E, assim Depois como ela pede me desculpa, acusou de fugir, né, eu queria só dizer que, de alguém que vem de uma experiência de vida, né, uma experiência dentro da educação tão grande, né, com o dobro, com o triplo da experiência que eu tenho, eu não era o tipo de comportamento que eu esperava de alguém que busca construir, que acabou de assinar aquele documento que o deputado Barros acabou de falar. Sobre as pesquisas, os dados de pesquisa e desenvolvimento que a deputada mencionou, né, no Brasil, 47% dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento vem do setor privado, enquanto que 53% vem das universidades. Isso são dados oficiais. Em países desenvolvidos, a proporção... Eu preservo a fala do deputado e pediria para que quem está se manifestando, por gentileza, não se manifestasse. Eu acho que eu estou pedindo respeito, estou respeitando. Se vocês não respeitarem, eu vou apontar alguns aqui que eu vou convocar para a CPI, para trazer explicação, já que acha bonito falar. Qual o seu nome? Meu nome é Nayara, deputado. Nayara, você estuda, Nayara? Da onde, por gentileza? Da FMU. Tá bom. Depois eu pediria, eu pediria que a partir da secretariado deixasse avisado, todos que forem entrar nesta CPI, deixem a sua identificação. Se são estudantes, que eles deixam ali registrado qual é a matrícula daquele estudante. Por gentileza, com a palavra Daniel José. Se puder continuar, por favor. Os dados são da própria FAPESP. Depois vocês podem ir lá e conferir e tirar todas as dúvidas de vocês. Agora, em países desenvolvidos, né, a proporção de investimentos que vem do setor privado é ainda maior.
Por exemplo, no caso clássico dos Estados Unidos, passa de 75%. Isso mostra, né, o quanto que a gente tem a avançar para facilitar, criar um ambiente em que pesquisa e desenvolvimento seja mais fácil de ser executada. E isso passa também para olhar dentro do orçamento das universidades, né, o quanto que é de fato aplicado em investimento. Porque mais de 90% em diversas instituições do orçamento é aplicado em folha. Quanto que isso é de fato aplicado em pesquisa? E, no final de contas, se a gente for fazer essa conta, eu acho que a gente vai encontrar surpresas interessantes. A gente vai ver o quanto que essas instituições, no final de contas, investem em administrativo e o quanto que elas, de fato, investem em ensino e o quanto que elas, de fato, investem em pesquisa. E eu acho que é para isso que a gente está aqui, para ter um debate em base de números, em base em evidências, um debate construtivo, e não através de provocações fora do microfone e, enfim, coisas que vão completamente contra aquilo que a gente acabou de assinar no próprio documento que o deputado Barros sugeriu e que eu até parabenizo, a iniciativa de juntar todos os deputados da comissão para se alinharem em relação a esse tema. Muito obrigado. Continuando aqui, presidente, que eu dei uma parte para ele, mas eu ainda não... Douglas Garcia está com a palavra. Maravilha, muito obrigado, senhor presidente. Concordo em partes com o deputado Daniel José, já pedi desculpas para a deputada, infelizmente ela não ficou aqui para receber meu pedido de desculpas, mas infelizmente esse comportamento é comum, porque fala muitas vezes sem ter noção do que está falando, assim como, por exemplo, o professor ali, o deputado Paulo Fiorilo, a palavra correta é futurólogo, professor. Muito obrigado. Então, é o Olavo. Para o senhor, O o senhor estava falando do Olavo de Carvalho. Mas é o Olavo. Futurólogo, não? É Futurólogo. porque me surpreende o senhor criticar o ministro eu não falei de da futurólogo, Educação. eu falei de futurologia. Então, me surpreende o senhor criticar o ministro da Educação quando o senhor mesmo precisa estudar um pouco sobre o português. Então, eu gostaria apenas de dizer, senhor presidente, que, infelizmente, a gente está tratando aqui de ingerências da faculdade, mas essa própria ingerência ela também é muito ideológica. A gente não pode falar sobre a questão da CPI das universidades sem tanger esse tema. Por exemplo, nós temos aqui hoje, recebendo nessa CPI, movimentos estudantis completamente aparelhados. Como é que eu posso falar que não existe essa questão de ideologia quando eu vejo um jovem usando a camiseta da União da Juventude Socialista? Qual dos movimentos então, está aparelhado, eu quero dizer, deputado, todos os movimentos estudantis estão aparelhados. A palavra está com o deputado Douglas, a palavra está comigo. União Nacional dos Estudantes, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, União Paulista dos Estudantes Secundaristas, União Estadual dos Estudantes de São Paulo, todos eles estão aparelhados pela esquerda e por partidos políticos de esquerda. É isso que eu quis dizer. Então, quando nós trazemos à baila a gestão das universidades públicas, isso aqui foi tomado por todos esses movimentos, porque eles sabem a ameaça que isso traz a essa hegemonia cultural e política que existe dentro das faculdades. Por isso que é importante que nós venhamos olhar, sim, a questão das universidades públicas e investigar as irregularidades na gestão, principalmente no que tange a gerência das universidades relacionando a atos políticos partidários lá dentro. Senhor Barros Moedas, eu estou com a palavra. O senhor fez um discurso aqui até um tanto exaltado, então eu peço que o senhor espere só eu terminar, por favor. Sim, deputado, a gente tem um monte de problemas que acontecem no nosso Brasil, problemas de desemprego, o senhor estava falando aí, problema de saúde, problema de educação, mas esses problemas foram graças à gerência do Partido dos Trabalhadores que ficaram mais de 13 anos no poder. Não é culpa do Olavo de Carvalho, não. Não é culpa do Olavo de Carvalho. Inclusive, foi muito bom o senhor dizer o Olavo de Carvalho, porque se não fosse ele, hoje eu não estaria aqui ocupando uma cadeira como deputado estadual nessa Assembleia. Se eu estou aqui hoje, foi graças à atuação do professor Olavo de Carvalho. E se não fosse ele, nem mesmo Bolsonaro teria subido à presidência. Então, senhor deputado, gostaria de dizer apenas que esses problemas estão sendo sanados pelo atual governo federal, que o Olavo de Carvalho tem feito um grande trabalho com relação a esse trabalho de filosofia, ideologia e etc. E essa CPI é resultado disso. E aqueles que se contrapõem a ela mostra o quanto é importante a gente debater essa questão da ideologia que acabou impregnando as universidades e se tornou essa ingerência pública. Esse é o nome, ingerência pública. Pela ordem, senhor presidente. Com próximo inscrito, eu escrevo Vossa Excelência. Esse próximo grupo não foi mencionado. Deputado Daniel José. Não é de estudante, não é de estudante. São o que? Os olavistas? Registrar a presença do deputado Cléo França. Está instrumentalizado pela direita. É isso. Eu pediria, por Nós vamos gentileza, perguntar já. aos deputados, por favor. Eu já pedi pela ordem. Pela ordem, deputada Valéria Bolsonaro, é a próxima inscrita. Quem que é agora? Posso falar? Posso falar? Posso?
Eu gostaria de concordar, em parte, com o deputado Jorge Caruso, que a gente precisa dar andamento na nossa CPI, nos nossos trabalhos. E, deputado, se o senhor ainda não viu nenhum dos indicativos, né, para a gente começar essa CPI, eu vou dar um só, que foi o que me incentivou a estar aqui hoje. Uma simples consulta no Google, simples, dos salários da Unicamp, nós temos lá mais de 50 salários acima do teto. Segundo me consta, isso é inconstitucional, ou não. Depois, nós temos alguns salários que estão dentro da reitoria absurdamente 3 vezes o teto, dentro da universidade. Então, o que eu gostaria de saber, uma coisa que me trouxe aqui, é que eu queria saber por que isso não está, isso está sendo direcionado para uma pessoa que nem professor é, e não está sendo direcionado para salas de aula, para os professores melhorarem as universidades, os alunos terem uma sala de aula decente, terem professores capacitados para trabalhar com eles. Muitas vezes esses alunos ficam tendo aula com doutorandos e mestrandos, porque os professores não estão presentes. Então, esse tipo de coisa é que me trouxe aqui, a fazer parte da CPI. Então, uma coisa, um dos objetivos, se o que o senhor falou que não tem nenhum, um desses a gente podia começar por aí, por esses altos salários que não estão só na Unicamp. Então, vamos... Aí a gente deixa essa parte ideológica de lado, vamos zerar isso aqui. Não estou aqui para discutir ideologia nenhuma, eu estou aqui para discutir educação. Perfeito. Eu sou professora, estou há 32 anos na sala de aula. A minha posição aqui é discutir educação. Então, eu não posso me conformar com uma universidade que tem salários altíssimos dentro de reitoria e está faltando... condição mínima para que os alunos sejam atendidos. A senhora me permite uma parte, deputada Pois não. Valéria? Estou aqui com uma lista aqui dos 50 primeiros que eu peguei aqui, pelo menos. É muita gente, mas dos 50 primeiros. Primeira pessoa, Patrícia, não vou dizer o sobrenome, porque nós vamos, para não citar, mas o nome dela é Patrícia. R$70.071, 70.000,71 reais. Desde 2017, ela recebe esse salário. Me permite uma parte? Eu estou com a parte ainda, deputada? Só para... Por favor, pode ser, deputado? pode continuar. Logo Segundo, depois, achei que o senhor tinha terminado. 69. Dos 50, está ali, ó, dos 50, o último é 42.449. Isso eu estou falando da Unicamp. Então, tem vários nomes aqui. Eu acho que é uma coisa muito pertinente. Eu gostaria... É um ponto que a gente pode começar a trabalhar. Eu acho que a gente pode começar exatamente chamando os reitores. Como é que você esclarece isso? Não, desculpa. Mas chama o deputado. reitor. Ele, quem que vai dar explicação sobre isso? Desculpa. Nós vamos ficar aqui só usando esse fato, porque eu tenho 80% dos salários do Ministério Público do Estado de São Paulo acima do teto. 80%, isso é público. Mas o Ministério Público está prejudicando os alunos do Brasil Os senhores descobriram e a a educação. pólvora. Então vamos trazer por que isso está acontecendo. Agora, Qual é o propõe essa escopo da CPI, deputado, é importante. É a universidade. Propõe a CPI contra o Ministério Público, é importante. Mas eu quero saber o que a gente vai fazer. O senhor tem a lista, e faz o que com ela? Nós estamos aqui para fazer... O que a CPI faz com essa lista? Vamos proceder. Deputada, permite uma parte? Vamos Quero caminhar. concordar totalmente com Vossa Excelência. Acho que esse é o objetivo de a gente se ater aos casos que de fato existem. Como nós vamos chegar nos números? Claro que super salários existem, mas há uma diferença entre ter um super salário e efetivamente ele ter sido pago. A não ser que... Ou se paga das duas formas, ou com uma liminar que a Justiça determinou que o reitor pague, ou então ele pagou por conta própria, ou então o camarada não recebeu. Eu acho que, acima de tudo, antes até da gente expor todas essas pessoas que têm super salários, que eu não sei como chegar, eu acho que a gente tem que apurar, só que, acima de tudo, a responsabilidade dos agentes públicos. A gente precisa saber se eles efetivamente pagaram essas pessoas. Se Porque puder uma me dar uma coisa é estar parte... ganhando 70 e recebendo o teto constitucional. É isso que eu quero. A gente não É pode isso que eu quero, fazer essa averiguação. Eu estou aqui por E é isso que eu conta quero disso. também, Eu a também gente quero. partir de alguma coisa de Eu caso também concreto. quero isso. Para não ficar vivenciando aqui o dia da marmota, porque toda quarta-feira vai ser a mesma coisa. Deputada Valéria, se puder me dar uma parte.
Pois não. Se caber, só um minutinho, se caber desse presidente, não vai ficar em marmota, não, deputado. Deixando transparente isso. Se depender desse, se depender desse presidente, nós vamos Agradeço a ter Vossa trabalho. Excelência por isso. Nós vamos ter muito trabalho aqui. No dia da marmota foi muito bom. Só Deus. Eu só queria, né, sugerir que, antes de chamarmos os reitores das universidades, nós fizéssemos um estudo mais detalhado, justamente para não indagar esses reitores de coisas que venham a ser informações levianas, exatamente. Então, tem ali uma lista dos super salários, né, que aparentemente existem na Unicamp, mas será que isso de fato é pago? Será que isso de fato é a realidade ou não? Aí chama o reitor da Unicamp e começa a indagar desses fatos e, enfim, a gente passa um pequeno vexame aqui. Então, acho que antes, né, de chamar os reitores, antes de se aprofundar, a gente tem que fazer essa lição de casa, tem que buscar pesquisar e ir atrás dos dados e aí sim, bem munidos das informações corretas, aí sim trazer os reitores. Exatamente. Talvez nesse caso, presidente, se houver, se chegar para a gente, por exemplo, a lista da Unicamp, dando um exemplo, com os salários e, efetivamente, o que foi pago, a gente já tem um parâmetro até para chamar o reitor, na sequência, após essa lista, se pagou, pagou por quê? Talvez seja isso. Porque se chegar aqui e chamar, olha, ele chega e fala, essa lista toda aqui está inteira, Vossa Excelência está certa, deputada, mas nada disso é pago no teto. Acabou a discussão, hipoteticamente, né? Então, talvez a gente precise dessa informação contábil primeiro e, na sequência, para chamar. Talvez seja um procedimento Mas mais correto. essas denúncias todas também tem que vir para que a gente, quando for fazer essa inquisição, Tem essa como usar o pergunta, computador? tem que estar tudo junto, O computador né? está ligado? Pela ordem, senhor presidente. É possível entrar no site da USP? É possível? Tem algum secretariado aí que possa... É possível ou não? Posso fazer uma parte? Pode. Posso fazer uma parte? A palavra está com a deputada Valéria. Para ler, isso também está público, está nos sites. É só procurar no Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo uma representação com pedido de medida cautelar, com o objetivo de responsabilizar o professor Dr. Varran Agopian, reitor da USP, no presente exercício, pelo reiterado descumprimento de teto remuneratório estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal. E aí eu vou pular aqui para uma outra parte, que o valor do prejuízo, que ele continua pagando, que o valor do prejuízo ao erário chegou a R$ 1.964.292,74, somente no mês de dezembro de 2015. Da mesma forma, nos exercícios 2016, 2017 e 2018, a USP continuou lesando os cofres públicos por meio de remunerações acima do teto, como apontam os relatórios de fiscalização, diversas discussões esparsas que flagram irregularidades na concessão de aposentadorias, folhas de pagamentos de autarquia, disponíveis no portal de transparência. O que, na verdade, me deixa bastante indignada é ver o que nós estamos hoje propondo, esse grupo de trabalho, é de tentar fazer com que esse dinheiro que hoje é destinado para supersalários e algum outro benesse, seja destinado aos estudantes. Entendeu? É isso o que a gente quer. Por isso também me deixa bastante indignada os próprios estudantes estarem contra uma coisa que a gente quer trazer para eles. E não deixar para que os professores recebam super salários. Vocês recebem uma educação inferior ao que poderiam. E é isso que a gente quer. Não só isso, mas trazer oportunidade de muito mais estudantes poderem participar das universidades públicas, principalmente estudantes da rede pública. Então, o que me deixa bastante triste e indignada nessa coisa de tentar barrar, atrapalhar, não deixar com que as coisas prossigam, por quê? Por quê? Eu gostaria muito de pedir, só para que vocês, estudantes, entendam que aqui dentro é uma CPI onde somente os deputados podem falar. E, se vocês não respeitarem, fica complicado da gente conseguir trabalhar e seguir os nossos trabalhos. Então, se vocês quiserem falar aqui dentro, vocês podem disputar uma eleição e um mandato. Aí, sim, você tem todo o direito de vir aqui representá-los. Então, por favor, eu peço
essa Casa de Leis e a gente está aqui discutindo para melhorar a qualidade de vida de vocês. Então, por favor, Se eu você peço continuar bastante falando, respeito. eu vou pedir para a Polícia Militar retirar sua pessoa. Pode sair. Senhor presidente. Eu vou pedir. Senhor presidente. Senhor presidente. Eu vou pedir. Então, Estou é pedindo somente- respeito Mas, senhor presidente. na CPI, senão eu vou pedir para retirar. Senhor presidente. Senhor presidente. Por gentileza, Polícia Militar, retira Não, ela, por gentileza. Senhor presidente. Peço Senhor para que presidente. retire ela. Senhor presidente. Está trazendo transtorno à Senhor CPI. presidente. Senhor presidente. Precisa, Senhor presidente, não precisa disso. senhor presidente. Precisa sim, senhor presidente. Senhor Eu presidente. peço Precisa, para que a polícia presidente. Ela não está Olha, respeitando a retire casa, ela tá do plenário. falando. Presidente, não Pode levar. precisa, senhor Vou presidente. tirar, Senhor tira, presidente. tira. Retire É um estudante aqui apenas pedindo ela- para te retirar. Pode Senhor retirar. presidente. Senhor E nem é presidente. estudante Não da precisa, USP, senhor nem, presidente. nem da Unicamp. Senhor presidente, uma questão De de faculdade ordem. particular. Uma questão de ordem. Está aqui só para badernar. Não vai ter baderna aqui, Uma deputado. questão de ordem. Não vai ter baderna. Uma questão de ordem. Estou pedindo à Uma Polícia questão de Militar ordem. para a questão de Uma ordem questão mesmo de dessa ordem. Não, casa. é que- Eu estou pedindo sobre para uma que seja Uma retirada. questão de ordem. Uma questão de ordem. O senhor fez um acordo com os estudantes Mas não é que desse quando o deputado fala, o estudante não se manifesta. Ali, a gente tem estudantes que são de entidades estudantis e estudantes que vieram, ou estudantes, ou militantes do Douglas, que vieram também para se manifestar. Eu estou falando isso porque não assim, vai ter mais Só a me desculpa, mas ela é manifestação. militante até do Não, é- Ocupar e Resistir, que teve um dia senhor aqui na pre- casa, é que eu estava aqui é uma presente. questão- é uma questão de ordem, senhor presidente. Importante deixar Senhor claro. presidente, mas o que eu estou propondo, Eu estou propondo a retirada Continua dela. atrapalhando. presidente. Continua atrapalhando. Estou propondo a Continua retirada atrapalhando. dela. A questão Polícia de Militar, ordem, por a gentileza, questão pode de retirar. ordem. Alô, presidente, eu, a questão de eu pedi para ordem. falar já tem 10 minutos. Eu tô A questão vendo de que Eu vou dar o ordem. tempo à senhora, dona questão Alice. de ordem só. A senhora está na é que o palavra. acordo que o senhor fez, que se mantenha com os estudantes. Somente aquela estudante, por favor, ela que Presidente, trouxe, não está trazendo a precisa desordem, está disso. desrespeitando. Senhor presidente, senhor Adi presidente, Branco, por por favor, favor. senhor presidente, pela ordem. O senhor já presidiu sessões mais complexas do que essa. Já foi entendido. O senhor tomou uma providência de zelar pela ordem. Tudo bem, vamos continuar. Eu tenho certeza absoluta que não vai haver mais problema. O senhor já enfrentou problemas semelhantes. Então vou acatar o pedido de Vossa É um Excelência. pedido que eu lhe Vou faço. Eu tenho acatar o pedido de certeza Vossa que nós vamos Excelência. terminar em paz. Eu Por quero favor, me deixar por favor. claro, se persistir, é o que vai... Sem a menor sombra de dúvida, o senhor tem razão. Pela ordem, Deixando senhor claro. presidente. Mas vamos evitar, por favor. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Desculpa. deputado Jorge Em Caruso. função das informações contidas na representação que houve para o reitor da USP, eu não sei se é possível, até para a gente dar um início talvez diferenciado. A denúncia informa que houve pagamentos de supersalários fora do teto, a representação. Isso. Então, e há a sugestão do deputado Barros Munhoz, no sentido que a gente tem que ouvir reitor. Eu entendo, particularmente, que a gente tem que esperar a parte contábil primeiro para ter mais consistência. Cada um entende um pouquinho de uma forma, mas talvez, por exemplo, se a gente pegasse quarta-feira que vem e a gente, entre nós aqui, tivesse um consenso da gente trazer, pedir, seja por convite, seja por... Acho que o Convite é melhor, né? trazer o reitor da USP aqui para explicar especificamente, partir do início, por que houve essa representação que está acontecendo. Eu acho que talvez desse a CPI um início talvez diferenciado. E a gente aguarda, os outros reitores aguardam no primeiro momento, como é essa representação, para a gente ter um balizamento inicial do que está acontecendo com relação aos supersalários. Essa é a minha sugestão, se é possível, senhores deputados, aceitarem que a gente, na próxima Pelo quarta-feira, menos se dá início. se dá início. Está perfeito. Eu acho que não precisamos é começar. Ninguém quer impedir o começo. Pela ordem. Só, eu concordo. O deputado Fiorilo teria que retirar o pedido de vista. Não, mas, Porque tá aqui o requerimento. Mas aprovou do requerimento dos convites foram dos aprovados. convites já foram aprovados. A senhora pode ler. Aqui, ó. Não foi agora, foi na outra reunião, e eu não pedi vista. Esse já foi aprovado, Eu dos quero, reitores. então eu quero deixar claro Os que reitores já foram se aprovados. nós formos, então, se nós formos patrimonial, ouvir não os é? reitores, eu quero que seja feito já um novo convite aprovado antes, para não. que ele possa, depois dos esclarecimentos do Tribunal de Pela Contas do ordem. Ministério Público, voltar para essa Não, casa. sim, sim. Porque Senhor Eu presidente. acho, eu Pela acho ordem. importante Presidente. já fazer um próximo convite Mas não, e deixar... Sabe por quê? Eu acho que a temática aí, a complexidade está no seguinte: como é que alguém ganha... Poder chegar a um salário a 100 mil, porque foi acumulando a mágica, a gente não sabe. Mas a questão é, há um impedimento legal para receber os 100 mil. Precisa saber A se está sendo questão é, cumprido ou não. por que os gestores públicos estão cumprindo ou não estão cumprindo isso? E isso está acontecendo na universidade. Ordem, Então, presidente. acho que esse exemplo específico da USP pode dar um balizamento inicial para a gente iniciar essa discussão.
Essa é a minha sugestão. Pela ordem, então, a deputada Carla Morando, ela estava... Nós até cortamos, mas a deputada Carla Morando estava com a palavra. Não, pode, a senhora pode dar continuidade. Então, deputada Alessi Brandão primeiro, que ela pediu, tem muito respeito por ela, e está na lista. É a próxima a falar, deputada, por gentileza. Senhor presidente, na reunião passada, eu até, depois que já tinha acabado toda a balbúrdia que houve aqui, eu parabenizei Vossa Excelência pela conduta, ouviu todos os argumentos que foram apresentados pelas deputadas e pelos deputados, tanto que hoje o senhor foi até parabenizado pelo deputado Barros Munhoz, de o senhor ter, enfim, modificado os textos. Não sei se o senhor percebeu, essa comissão é a comissão que tem a maior presença de pessoas. É a comissão que está, sabe, a badalada da casa, é a comissão, que não é uma comissão, não é? É uma CPI. E eu quero dizer com muita tranquilidade, porque eu tenho muito orgulho da minha história e da minha vida. Aqui está todo mundo falando de universidade, enfim. Eu não sou de universidade nenhuma, nem nunca tive a oportunidade de entrar, nenhuma. Não trouxe universidade nenhuma para cá, até porque a democracia mostra para a gente que aqui tem espaço para ideologias várias. Aqui não tem uma ideologia só, tem gente de tudo quanto é lugar. E a gente respeita todas essas pessoas. Qualquer deputado ou deputada que disser que eu já ofendi alguém aqui na casa, na tribuna, enfim, eu não faço isso, que não faz parte do meu perfil. É o seguinte, primeiro eu quero também pedir, né, o que o deputado Barros Munhoz já fez, pedir que não haja a intervenção da polícia, que não há necessidade. Nós somos pessoas que temos respeito, a Assembleia é a Casa do Povo, enfim, todo mundo tem o direito de ouvir, de comentar, eu respeito os comentários de todos, mas vou solicitar a Vossa Excelência que o senhor não tenha a oportunidade de chegar a coisa radical, ou seja, de ter que impedir a presença de qualquer pessoa aqui, além de deputados, deputadas e seus assessores. Porque a gente precisa começar realmente essa CPI. Até agora, ela não foi iniciada de verdade. Nós estamos aqui horas e horas, todo mundo discutindo, ofendendo, gritando, enfim. Eu só quero dizer o seguinte, vão perguntar, mas você não é universitária, você não tem curso superior, o que você está fazendo aí na CPI? Eu estou aqui na CPI porque eu estou querendo ver a questão dos estudantes, a questão se vão, sabe, prejudicá-los, independente de ideologia, não quero saber quem está gritando para A, para B, para C. Até porque eu sou do PCdoB, e como foi citado aí o JS, a presidência dos estudantes, eu não trouxe ninguém, eu nunca trouxe ninguém. Aliás, eu não tenho nem competência, não tenho estrutura para isso. As pessoas vêm aqui porque elas querem vir, porque estão querendo acompanhar, enfim, mas eu não tenho grupo. Eu nunca botei ninguém em galeria, nem em lugar nenhum. Eu. Tenho uma história, tenho a minha vida, todo mundo conhece a minha vida, então quem gosta de mim, que me acompanha, vem aqui. Eu não chamo ninguém. Ali tem gente de um lado, ali tem gente do outro, cada um pensa do como quiser. Eu só peço a Vossa Excelência que o senhor pense bastante, eu sei que o senhor também é um homem religioso, não é da minha religião, mas é um homem religioso, que o senhor consiga ainda ter paciência, não é, para poder aturar o que está acontecendo aqui. Porque é a tal história, a gente está fazendo tudo aqui, menos começar essa CPI. E eu gostaria que ela fosse iniciada. E dizer o seguinte, não tenho inveja de vocês, não, de nenhum de vocês. Eu estou aqui dentro dessa casa porque eu tenho uma missão. E a minha missão é defender os menos favorecidos. É só isso que eu queria dizer e pedir a Vossa Excelência. Muito obrigado. Deputada, respeito e acato e deixo claro, estudantes entrarão, bardernenos não. Pois é, isso aí. Com a palavra, quem pediu mais a palavra? Aqui, ó, senhor presidente. Deputado Paulo Fiorino. Rápido. Senhor presidente, primeiro eu queria parabenizar pela atitude do senhor, a pedido do Barros, meu, da Alessi, de outros aqui, porque eu acho que está correto, eu acho que a CPI ela tem essa possibilidade. O senhor tem razão. Eu acho que o acordo feito tem que ser combinado e tem que ser cumprido. Os deputados falam,
depois se manifesta, quem quiser aplaudir, quem quiser vaiar, né? Até porque você percebe que aqui a gente vai ter sempre nessa CPI já tem duas torcidas. Então eu queria lembrar aqui o deputado Douglas que não dá para falar só do pessoal da esquerda, porque também tem o pessoal da ultradireita. Então, eu acho que nós precisamos ter muita calma, todo mundo pode vir, participar, respeita a palavra do deputado e se manifesta. O deputado Daniel José, que está indo embora, eu queria fazer só uma observação rápida. Estava indo embora. Tá, obrigado. Eu vou também terminar. Fez referência a um estudo sobre pesquisas. A CAPES fez também um de 2011-2016, que mostra que a USP tem a maior produção de textos científicos de 20% do Brasil. Então, acho que esse tema é pertinente discutir. Qual é a produção que as universidades estão tendo, as públicas e as privadas? E isso pode, inclusive, contribuir para você ter metas muito mais... Não, estou falando da USP, 20% de produção no Brasil é da USP. E a Unicamp está entre as que mais têm títulos em primeiro lugar no mundo. Então, eu acho que nós precisamos estar atentos a essas coisas. E, por fim, senhor presidente, o deputado Caruso trouxe uma questão que é para poder iniciar a CPI. Eu estava aqui dialogando com o deputado Daniel, que já vai embora, dizendo o seguinte, vai ficar aqui até o fim, dizendo o seguinte, a CPI precisa, para poder ouvir os reitores, porque a questão de salários não deve estar só na USP, está na USP, está na Unesp. Quem entrou nos sites viu. Agora, nós precisamos saber disso, mas nós não precisamos só saber disso, nós precisamos saber se a questão que a deputada Carla trouxe procede ou não. Quem que pode nos ajudar? O Tribunal de Contas pode nos ajudar. Já foi aprovada a vinda do Tribunal de Contas. O MP vai mandar documento, acertou aqui o requerimento, que também pode ser um instrumento importante. Eu queria sugerir, para que a CPI pudesse funcionar, duas coisas. A primeira, precisa definir só o método. Se é ouvir primeiro os reitores, sem estar preparado, a gente vai ouvir os reitores muito na linha de ficar perguntando, e aí, e assim, e assado. Agora, se a CPI tem uma discussão anterior com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, para se informar, incorporar elementos importantes, no debate com o reitor, você não vai falar só disso, você vai tratar de outros assuntos que são pertinentes à CPI. Então, minha sugestão, independente dessa questão de trazer especificamente o reitor para falar desse caso, é que a gente pudesse incorporar as informações necessárias para poder ouvi-los, porque daí nós vamos render muito mais. Por isso, senhor presidente, minha sugestão é que na próxima reunião, se precisar ouvir o reitor da USP, não tem problema, mas que a gente trouxesse alguém do Tribunal de Contas com condições de falar para essa CPI dos problemas que tem de gestão para a gente discutir em seguida. Muito obrigado. Concordo plenamente com Vossa Excelência. Não havendo mais... só para deixar... acredito que todos os deputados possam ter recebido esse manual. Eu recebi. Não foi... Todos possam ter recebido. Esse manual tem a competência até aqui. Esse trabalho resultou numa ampla revisão, atualização elaborada e tem o nome dos procuradores, inclusive do procurador, chamar novamente aqui o procurador, o doutor Benetton, que está aqui presente, que também faz parte do contexto desse livro. E do parecer 2.2 da Comissão de Fiscalização e Controle da Lei, que nós discutimos isso na semana passada, a qual o deputado Barros Munhoz deixou clara a sua opinião, mas eu acho importante a gente falar aqui, que utilizem a expressão, embora os artigos 3 e 5º da Lei de 4.595 utilize a expressão empresas estatais para a obrigatoriedade de encaminhamento da docução à lei arrolada, é inegável que tal fiscalização abrange também as fundações e autarquias. Quanto às autarquias, entende-se que o poder da fiscalização constitucionalmente conferida à Assembleia Legislativa obriga a hermeneuta a realizar uma interpretação teleológica acerca daqueles artigos, sujeitando as autarquias àquelas exigentes, no que couber. E, no entendimento, já foi empossado pela Procuradoria dessa Assembleia Legislativa em seu parecer no processo 3.789 de 2002. Então, deixar claro que a fiscalização e controle receber todas as documentações das universidades. Estas documentações que não são entregues já há alguns anos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Barros Munhoz. Se é por mera ignorância, transijo. Mas se fala para menosprezar minha alta prosopopeia, não, de forma nenhuma, dar-te-ei um tiro no alto da sinagoga
e cairás prostrado no solo pátrio, com o crânio reduzido a cinzas cadavéricas. O pessoal da USP aí, da São Francisco, sabe o que eu falei. Só eles que vão entender. Estou querendo dizer o seguinte, que eu não quero complicar. Eu quero me fazer entender. E quero entender. Então, eu acho que essa discussão está superada. Obrigado, certo? deputado. E vamos em frente. E vamos tocar a CPI para frente, que eu tenho absoluta certeza que vamos apurar o que tiver que ser apurado. É isso. Obrigado, deputado Barros Milhões. Nada a ver na tratar, está encerrada esta CPI.